Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. Eu serei esse host sozinho e carismático, como sempre. Geralmente, ou raríssimas vezes, tenho companhia. Mas ok, sou eu, Gabriel Avi, mais uma vez com vocês e muito obrigado por nos assistir. Lembrando que a gente faz as nossas gravações no Blue Space, então se vocês têm necessidade de produção de conteúdo, precisam de uma infraestrutura completa para fazer gravações de podcast, passar por essa maravilhosa experiência que passamos aqui, entrevistando pessoas legais, conhecendo histórias, vocês também podem, essa infraestrutura está para alocação. Então, nosso contato está com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. Procura a gente que a gente vai te atender com o maior prazer. Bom, hoje essa entrevista vai ser um desafio para mim, porque estamos com uma pessoa que tem um currículo bastante extenso e que eu vou tentar modestamente trazer essas oportunidades para a conversa. Estamos com Luciano Freitas. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui conhecendo... já comecei destruindo o estúdio aqui. Não, tá tudo conhecendo certo. Você, conhecendo o Bluecast, conhecendo toda a equipe. Prazer não estar aqui. Cara, eu vou pincelar algumas coisas sobre o seu currículo, mas no intuito introdutório, e aí depois a gente vai falar da sua trajetória. Beleza. Porque, pelo que eu li, você é co-founder de uma empresa, você é mentor, você é palestrante, você é professor, você já passou por muitas empresas de nome em cargos de liderança e gestão, como Airbnb, Uber, Hotmart, e você tá com a Facilic, você é co-founder, correto? Então, assim, tem muita coisa pra gente explorar. Antes de eu entrar em qualquer uma dessas coisas que são mais recentes, eu gostaria que o Luciano voltasse. Lá na infância, lá na adolescência, quando você começou sua carreira, cara, você já imaginava que você trilharia o que você trilhou? Isso foi pensado? Bom, ninguém me avisou disso aqui, minha terapeuta tá de férias, vocês correm um risco muito grande. Eu vou fazer uma função de terapeuta, vamos lá. Cara, mais ou menos, só que por um outro lado. Porque eu tive uma outra vida, a gente tava conversando um pouquinho mais cedo. Eu era músico antes, músico profissional, músico clássico, pianista. Então, com 4 anos de idade, eu comecei tocando piano. Desenhei, eu venho de uma família de classe baixa, então eu desenhei um piano numa cartolina, eu tinha umas peças de Lego, eu montava ali um piano, por alguma razão eu fiz aquilo, e aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer. Aí meu pai me deu um pianinho, aí depois um pianinho maior, depois um teclado, e até eu de fato ter um piano mesmo. Então essa foi minha vida inteira, até 26, 27 anos de idade. Claro, não foi do nada que eu caí do marketing. Mas, quando eu era pequeno, eu pensava assim, não, eu vou ser um pianista famoso, um maestro, ou até compositor, que eles ensaiavam lá uns negocinhos de escrever. Então, eu sempre pensei, sim, que talvez eu pudesse ter uma certa notoriedade, mas nunca dentro de uma empresa. Jamais dentro de uma empresa. Tanto que depois eu morei fora, fui para os Estados Unidos, sempre com música. Morei nos Estados Unidos para estudar piano. Legal. Fiz uma turnê na Europa como pianista. Então, eu nunca tinha pensado nisso. Só que fazendo um paralelo e voltando também ainda um pouco para a infância, com 11, 12 anos de idade, foi quando eu ganhei meu computador. Ali eu achei aquilo muito legal. E eu gosto de gente. E talvez por ter nascido também no interior, sempre brinquei na rua com a molecada, jogava Tem bola. muito contato com pessoas, Tive né? muito contato com pessoas. E normalmente um pianista vai passar ali 10, 12 horas na frente de um piano. Tem uns traços mais antissociais que eu também tenho, mas ali eu gosto mais de estar com as pessoas. E aquilo não me fazia muito bem. Aí quando eu migrei para vir para o mundo dos negócios, ou como diz um maestro amigo meu, você trocou os palcos por um escritório. Eu sou muito feliz, mas muito mais feliz do que na música. Mas se eu olho lá pra minha infância, eu jamais imaginava que, sei lá, eu pudesse ser um executivo de uma empresa hoje, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Inclusive aquelas crises que a gente tem como adolescente, que isso vai ser quando você crescer, que faculdade prestar, todos os meus amigos em crise, opção 1, medicina, 2, jornalismo, 3, zootecnia, essas coisas... Cara, deixa eu ir. Eu não, pra mim é música. Eu só coloquei a opção 2 porque era obrigatório. Se não era música. Não tinha outro. Eu nunca passei por isso. Passei depois que eu fui mudar de carreira, mas ali sempre pensei em ser músico. Então, ali estava eu. E aí, como que você teve esse shift de você ter... Acredito que até por um bom momento da sua vida, talvez você tenha conciliado as duas realidades, né? Imagino. Porque Foi. acredito que a música talvez te dava o ganha-pão do dia a dia, já que você tinha investido bastante nisso. De repente, a ascensão também de uma vida corporativa. Como que foi conciliar essas coisas e esse shift na sua cabeça?
Não foi tão fácil, ao mesmo tempo não foi tão novo, porque é o contrário. Por mais que eu fazia música por mais tempo, e tocava em ensaio, tocava pra cantor, tocava bastante, a música clássica especificamente não é algo que, não só no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, não é algo que tem Difundido, muito né? trabalho, não tem muita coisa pra fazer, não se paga bem. Infelizmente, uma realidade assim. Às vezes eu fico pensando assim, cara, eu tenho que ficar, sei lá, trilionário logo pra eu começar a fundar os teatros e eu começar a fazer alguma coisa, porque realmente tá largado as traças, já há muito tempo, e é uma realidade que eu vivia. E ao contrário, eu já fazia algumas consultorias de comunicação, porque na música a gente estuda muita comunicação, a gente pega uma desenvoltura maior, sempre estive na frente do palco, então timidez é uma coisa que eu precisei lidar quando eu era mais menorzinho. Então eu percebi que tinha alguns executivos que precisavam já desse meu auxílio. Certo. E o fato de eu ter morado nos Estados Unidos, também falava inglês, então eu dava aula de inglês, já fazia essas consultorias meio bilíngue. Ali eu falei, pô, legal tá aqui também, né? Legal, pô, o povo, né, se interagindo, dinheiros, tá saindo daqui. Então, eu tive um pouco dessas duas vidas, em paralelo, perfeita leitura, de 2008 até 2012. Certo. E no meio eu realizei um sonho que foi fazer a turnê na Europa. Quando eu realizei esse sonho, meio que assim, eu zerei a fase do Super Mario. Entendi. E aí tá, vou pegar outro jogo ou não? E ali eu precisei tomar uma decisão mesmo. Eu podia ter seguido, mas o esforço pra mim não valeu a pena. Valeu a pena ter ido, valeu a pena realizar o sonho, eu precisei, A imagina. experiência toda, Eu teria né? sido um músico extremamente frustrado se isso não tivesse acontecido. Não valeu a pena no sentido assim, fazer de novo. Porque o esforço foi absurdo pra eu voltar com 100 euros no bolso. Entendi. Mas foi absurdo. Foram, sei lá, 5 meses de preparo, estudando 12 horas, 10 horas por dia, porque eu vou tocar Beethoven para alemão. Não é diferente de tocar aqui no Brasil, onde qualquer coisa que você toca no piano é muito lindo. As pessoas vão, ai, que bonito. Não, lá a galera entende. Então eu tive que estudar muito. Beirei o burnout. Hoje eu sei o que era. Eu não sabia que era burnout, mas eu beirei o burnout algumas vezes estudando. Aí beleza, foi super legal, foi super de sucesso. Aí meu manager liga, alemão. Pô, foi um sucesso. Volta daqui 3, 4 meses, vamos levantar outro repertório e tal. Começou com aquela conversa, eu falei, mais 4 meses de rachar miojo em 4 pra chegar lá e voltar com mais com 100 euros e daqui 15, 20 anos talvez eu consiga comprar um apartamento. Era tipo, essa é a realidade. Entendi. E eu não quis isso. Aí eu tomei uma decisão muito baseado nisso e também baseado na satisfação pessoal. Eu realizei esse sonho, eu acho que eu tava com a fase zerada e já esse novo desafio já não me encantava tanto. Entendi. É um lugar meio melancólico também. E aí eu falei, tá, agora eu vou... Foi uma decisão bem pontual e consciente. Eu vou migrar e vou mudar de carreira. Aí eu mudei. E aí você foi atrás de uma faculdade que seja voltada para a área de comunicação e marketing? Como que foi essa entrada no nosso mercado? Primeiro que isso aconteceu entre 2010 e 2012. Eu fiz essa turnê em 2010. Eu voltei, fui em agosto, voltei finalzinho de setembro. E quando eu voltei, tipo, legal, check, bacana. E agora? Esse agora, eu tava terminando a faculdade de regência e na faculdade de música, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não tá lá escutando música. Tô estudando comunicação, semiótica, psicologia, estética, linguagem. Eu tô estudando marketing, só que eu tô estudando a fundo. Tem empreendedorismo, tinha matérias de empreendedorismo. Nos Estados Unidos eu fiz minors em marketing. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu já trabalhava com marketing. Eu já fui gerente de café, fui gerente de 3 lojas em paralelo com a faculdade. Chegou no momento que eu já tive essa crise não é nova. Será que eu vou para algum outro lugar ou fico na música? Então, mesmo morando nos Estados Unidos, eu consegui gerenciar algumas lojas do Dunkin' Donuts, me pagaram um curso de gestão, de marketing para eu fazer, né? Porque eu era formação de gerente para ser gerente das lojas. E eu gostava daquilo também. Então, não foi do nada. E eu não pensei que eu precisava de mais estudo nesse sentido para mudar de carreira, que é o que eu falo para muita gente, inclusive. Eu estava conversando com o pessoal do Google esses tempos atrás e falou, cara, a nossa melhor diretora de vendas ela é bióloga. Porque tem skills que vão além da faculdade. Total. Diploma não garante, cara. 100%. Eu não sou contra a educação, pelo amor de Deus, mas eu sou contra o sistema educacional. O diploma não vai te levar onde você acha que vai te levar. Qualquer pessoa que pode falar. E muitas vezes o acadêmico é muito díspare da experiência empírica da coisa, né? Total. Você faz uma faculdade de um negócio e atuando naquele negócio você descobre a realidade da coisa. Exatamente. Então, mas ali eu tomei uma decisão de sim, como eu já estava dentro das empresas fazendo consultoria,
mesmo enquanto músico, eu comecei a entender um pouco de cultura, de saber onde eu queria estar e onde eu não queria estar também. Certo. Falei, não, esse tipo de empresa eu não quero. Eu acho que ter esse negócio de startup, não se falava tanto em 2010, 11. Uhum. O que é esse negócio de startup? Aí eu colocava startup no Google, aparecia uma galera mais jovem, uma galera mais descolada, um clima mais informal. Ali já tinha mais a ver comigo. Eu falei, cara, se for para ir para uma empresa de fato, trabalhar naquele sistema da Revolução Industrial, isso eu não quero mais. Mas não, isso eu não quero. Então, e era isso que me prendia um pouco assim no palco. Eu falava, tá, mas eu vou para esse tal do escritório, ficar que nem meus alunos lá, meus mentorados, eu não quero, porque eu sei que é tenso e eles mesmos não gostam, que eles me falam. Mas a galera desse negócio de startup aí deve ser legal. A galera fala de resultados absurdos e numa pessoalidade, numa autenticidade maior. Eu falei, ali talvez. E todo mundo no contato com todas as pessoas dentro de uma startup, contato com todo mundo e Pois na é. mesma energia para fazer o negócio acontecer, né? Então você todo tem mundo com foco. multidisciplinas, por mais que a pessoa seja formada em X ou seja especialista em X, ela faz metade do alfabeto junto com o resto e tá todo mundo trocando isso o tempo inteiro para fazer o negócio acontecer, né? Exato. Você enxerga a vida como ela é, porque a vida é complexa. Cada um gosta de um negócio, cada um age de um jeito, você não precisa colocar, sei lá, um código de vestimenta para passar, e fica todo mundo igual para passar um padrão, porque isso foi importante e funcionava. Quando para de funcionar, eu tenho provas até neurocientíficas que não funciona mais, o que funciona é justamente a genuidade. Agora vem uma tal geração Z ainda esfregando isso na nossa cara e a gente não sabe lidar com isso ainda, é onde a gente se perde, inclusive. Então, mas voltando, eu comecei a aplicar por umas vagas de startups. Aí apliquei só que com currículo de músico, aí um pouco das consultorias que eu fazia. Assim, era um currículo verdadeirão, sincerão. Falei, olha, a coisa que eu mais fiz na vida é música. Mas eu também gerenciei um café por um ano, também trabalhei com exportação controlada nos Estados Unidos. Também, cara, faço consultoria aqui, sou professor de idiomas. Legal, mas é isso aqui, o Luciano é esse cara aqui. Não tem MBA, não tem nada disso. E apliquei para algumas vagas, obviamente algumas nem deram o prazer ali, o desprazer de abrir o e-mail. E uma me chamou, que foi o Airbnb. E o Airbnb falou, cara, você tem um currículo de músico, né? Você é muito louco, né? Aplicar pra vaga assim. Eu falei, vocês que são loucos de me ligar de volta, cara. E essa conversa aconteceu e, claro, passei pelos cases. Foram 8 entrevistas, 4 técnicas, 4 de cultura. As técnicas foram pauleiras, eu tive que montar case. Mas aí, o músico é um cara muito analítico. Sem dúvida alguma. Então, a música, ela é muito racional, querendo ou não, e ela é muito exata. A gente estuda, principalmente na faculdade de regência, acústica, tudo que a gente... a própria organologia, né, que é como funcionam os instrumentos, então tem que ter uma razão entre um furo e outro ali na flauta. Então, eu tenho isso em mim. Então, traduzir isso para uma planilha, para traçar vendas, meu pai é vendedor, né, vendedor. Então, em casa, eu respirei muito esse ambiente. Eu só precisei ali colocar tudo no mesmo lugar. E aí eu entrei e fui bem sucedido. Cresci bastante, fui promovido várias vezes, cheguei a ser city manager, um dos maiores mercados do mundo, que era o Rio de Janeiro. Então mas foi um trabalho. E aí, só para finalizar, sim, aí depois eu fui fazer um MBA, sim, fui fazer vários outros cursos, porque aí eu precisava um pouquinho, como eu nunca tinha sido estagiário, eu sentia que me faltava coisas, e de fato me faltava. Tinha coisas que eu precisava até para ganhar uma segurança. Hoje eu tava falando assim, sem fazer muito jabá, mas eu montei um curso de liderança que era o curso que eu gostaria de ter feito. Pra me passar essa segurança, sabe? Pra me passar, cara, você tem essas coisas aqui pra você passar. Você não precisa necessariamente fazer um caminho tradicional. Dá pra ter hacks de carreira, porque eu tive. E eu procurei coisas, inclusive, que o MBA, por exemplo, eu nem terminei, porque eu não achei que tava me ajudando. Entendi. Eu falei, nossa, é aqui. Aí, de repente, assim... Eu cheguei bem no final, assim, mas de fato foi uns 15% que me ajudou. O resto, eu falei, tá caro, eu tô pagando, conheci já a galera, o tal do networking e tal, e já... Já não tá te somando, aqui, né? Daqui a pouco eu tô dando aula aqui. E peguei aulas, um professor lá, o coordenador me chamou pra dar algumas aulas no MBA internacional, porque eu falava inglês. Aí eu vi que eu sabia mais que a galera. Eu falava, tá, então o saber tá muito mais em se jogar, em ter coragem, em construir essa segurança aqui interna do que no livro. Não tá fora, tá dentro. E essa é a chave. Tá dentro. Você consegue ser quem você quiser, desde que você saiba o que falta e vá buscar. Sim. E aí foi o que eu fiz.
E é o que muita gente não faz, né? Se você sabe o que falta e vai buscar, você é capaz de modular cursos como você mesmo montou a sua própria mentoria, correto? Exato, Então exato. você viu, como você acabou de falar, gaps de conhecimento e que você hoje com a sua mentoria busca passar para outros profissionais que podem ter contato com a tua experiência e com o que você montou para que eles tenham uma ascensão talvez até mais rápida do que você teve ou sem quebrar tanto a cara como imagino que talvez você tenha passado, porque a gente aprende justamente nessas ocasiões, né? Totalmente, certíssimo. E uma outra coisa que é importante disso é a autorresponsabilidade. Legal, eu sou músico, me contrataram e agora eu lidero uma equipe de vendas e ativação do Airbnb Latam. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas e tem gente que faz isso. Eles sabem que eu sou músico. Não, eu era músico. Agora eu sou head de ativação. A cobrança é outra, né, cara? Agora você tem os KPIs ali, vai entregar. Agora eu preciso correr atrás. Eu falo porque eu conheço gente que tem 4, 5 bacharelado e tá indo atrás do 7º, do 8º e não sai do lugar. Porque chega na entrevista, não, porque é o famoso inglês intermediário. Não, porque inglês intermediário, eu tô aqui no C2 da cultura inglesa. Eu começo a falar inglês com a pessoa no how are you, e a pessoa não sabe falar. Então não interessa, cara. Eu passo por isso em espanhol, cara. Eu entrevisto e contrato pessoas para espanhol, acho maravilhoso. O pessoal no currículo espanhol avançado. Aí, na primeira entrevista com o RH, o pessoal pergunta, mas você fala espanhol mesmo? Só que o meu RH não fala espanhol e não são eles que vão julgar. Aí chega pra mim, é a mesma coisa. Eu pergunto, falo, tudo bem a gente conversar em espanhol? Muitas vezes a primeira frase já é, não, veja bem, faz tempo que eu não pratico. E isso é uma coisa do brasileiro, né, cara? Total, você vai lá fora, você pergunta, por exemplo, sei lá, pra um francês, você fala inglês? Não. O brasileiro, você fala inglês? Não, eu leio bem, eu entendo bem. Mas falar, não. Eu só perguntei se você fala, cara. Exatamente. Cara, e isso é muito, muito importante, porque muitas vezes nem é eliminatório. Eu fui VP da Hotmart global, cuidava do time global e Latam, México, tem 2 escritórios, México e Colômbia. E pessoas que reportavam pra mim, que estavam nesses lugares. Cara, primeira pergunta, você fala espanhol? Cara, assim, não. Eu falo um portunhol muito bem, me viro, e se a água bater na bunda, eu vou começar a estudar, e aí eu me comprometo contigo que em 3 meses eu entrego. Autoresponsabilidade. Mas hoje, bicho, não. E aconteceu, fui pro México, estava lá com a equipe, aí assim, o VP tá aqui, então surgiu uma oportunidade de dar entrevista numa rádio, num podcast, uma podcast que também tinha uma rádio junto, e é óbvio que eu não fui. Eu falo assim, ou eu vou em inglês, ou eu vou em português, ou ele tava com uma pessoa, um diretor de comunicação que fala um espanhol ferrado. Falei, mas vamos um assessor junto, assim. Aí ele fala, ele brilha, porque eu não vou, imagina, tem a menor condição, vou enrolar, vai queimar a imagem da empresa, inclusive. Então, você tem que saber até onde você vai, que é o que me falta. Mas ali, estudando espanhol, melhorei bastante nesse tempo. Então, aí hoje eu já, de não falo mais ou menos. Já consigo, né, conjugar um verbo ou outro. Mas é isso, é autorresponsabilidade. Não adianta só colocar... na Uber era muito assim. No Airbnb também, mas na Uber principalmente, porque tudo que a gente fazia na Uber era inglês. Tudo. Porque todo o reporte era em inglês. A gente reportava para São Francisco, reportava para... Os documentos tinham que ser globais. Porque como... E aliás, uma lição espetacular de cultura, assim. Tudo é compartilhado. Não tem nada... é o segredinho do time, eu quero saber o que... Tô com um desafio aqui, sei lá, de lançar um bairro que não tá rolando, aumentar viagens por hora no almoço. Fiz tudo e não rolou. Alguém mais fez isso? Eu vou lá no banco de dados de todas as campanhas do mundo, em inglês, e todo mundo no Japão tá documentando em inglês o que eles... Alguém tem um desafio parecido. Aí você vai lá e se inspira na ideia da galera. Então, tudo é em inglês. Aí a galera nas entrevistas, eu falo mais ou menos, tô aprendendo e tal. Eu falei, cara, mas não vai durar 5 minutos aqui, cara. Porque não é que aqui você precisa falar bem, entender... Não, cara, você tem que falar muito bem, porque depois de uma campanhazinha de um dia, no outro dia o seu documento tem que estar impecável. Tem que estar impecável, não é assim... this, that, isso, aquilo. Não, cara, você tem que saber os termos mesmo, tem que escrever um relatório fudido, um pós-mortem animal, que isso vai pra São Francisco e alguém, dá 2 dias alguém vai te chamar, viu, apresenta pra gente que a gente achou aqui na Austrália, que a gente quer fazer igual, e você tem que ir lá, e às vezes até você ia viajar, então assim, não tem jeito, ou você fala ou você fala. Entendi. E hoje em dia é oxigênio, né, cara? Com toda certeza. Então... Você teve essa ascensão dentro do mercado, já cuidando de um mercado Latam dentro do Airbnb. Foi. E como é que foi naquele momento, porque acredito que ali você já estava lidando com pessoas, né? E aí entra muito de um
outro ponto, que até mais cedo você comentou que dá para fazer esse paralelo com a música, a parte da regência tem muito a ver em você entender padrões, em fazer tudo isso funcionar harmonicamente e trabalhar com pessoas é isso, só que de uma forma um pouco mais caótica, porque ali você tem outras mentes atuando. Como Ou que nem é tão essa caótica. essa questão? A orquestra é bem caótica também. Tem ego pra caramba, tem hierarquias. Você tem o violinista, tem o Spala, é o primeiro violino, o segundo violino. Aí tem a segunda fileira do violino, que ganha menos do que a primeira. É bem parecido, tem briga igual, tem xingamento, tem fofoca. Aí tem a galera, os metais, que tem um perfil. Aí tem a galera da percussão. Aí tem o pessoal que... esses percussionistas que não têm ouvido tônico, não sei o quê. É normal e é bem parecido. Que legal, Eu cara. diria, talvez até que é um pouco pior, ainda pelo fato artístico. Porque o artista ainda tem essa coisa da expressão, não precisa estar velado, não pode estar numa caixa. Então eu acho que é até um pouco pior. Então a gente aprende a lidar com tudo isso. Primeiro, claro, a gente aprende muito música, semiótica, psicologia da música, estética, como aquilo funciona, interpretação, história da música, história da arte, tudo. Pra depois ir na frente de uma orquestra. Aí, sei lá, tô com 80 músicos aqui na minha frente, que sabem muito mais do que eu. Eles sabem que eles sabem mais do que eu. Eu subo no pódio com aquela caixinha ali na frente, pego uma batuta, e eles precisam fazer o que eu quero. Puta merda, isso é um desafio absurdo, absurdo. Eu sou pianista, eu sou formado em regência e, consequentemente, me torno maestro, mas reger pra mim é muito mais difícil que tocar. Tocar pra mim é quase natural. Então, um piano ali eu vou até de ouvido, leio e tal. Interpreto, me entrego, me conecto com a música mais rápido. A regência tem que prestar muita atenção. Muita atenção. E é uma coisa muito técnica, porque o maestro ele é o único que tem tudo na frente dele. Todas as linhas, todas as vozes, todos os instrumentos, tudo tá ali. O violinista só tem a dele. O flautista só tem a dele. E muitas vezes é pausa, 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 e o que ele vai tocar, sei lá, quanto tempo depois. O maestro é que é o responsável por dar a entrada para ele. Então a gente ensaia muito isso, muito. Eu acho que quando eu fui para a empresa e comecei a gerenciar pessoas, acho que só fazer um paralelo, meu primeiro contato com pessoas foi em 2003, 2004, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, quando eu gerenciei os cafés e tal. Eu comecei vendendo café, fui me destacando meio rápido enquanto eu fazia a faculdade, e eu virei assistente de gerente, fui crescendo até chegar o gerente de 3 lojas. Aí eu tinha 40 pessoas que reportavam para mim, só que eu tinha 20 anos de idade. Então, ali foi um aprendizado, precisa vender mais café, né? Hoje nevou, então a venda vai cair. Não tem venda a cair, Luciano. Você é o gerente da loja, você tem que meter essas vendas para cima. Mas como assim? Não são eles? Então, isso ali foi um pouco assim, pessoas, resultado e eu fazendo alguma coisa acontecer. E ali eu sempre quis ser o bacanudo, sempre quis ser legal, descentralizado, e a galera subiu em cima. Ali foi o primeiro ponto onde eu não consegui ter tanto resultado, tive minhas primeiras frustrações de liderança. Ao mesmo tempo que eu gostava desse desafio e consegui mesmo depois de um tempo entender, tive pessoas para me apoiarem ali também. Mas chegar numa empresa, que foi o que aconteceu no Airbnb, também liderando uma equipe de vendas imagina, fundando o Airbnb, você ligava na casa do anfitrião, Airbnb da faculdade? Não, do site de hospedagem. Sempre conto essa piada, cara, porque era muito treta. De convencer, ninguém sabia o que era Airbnb. Aí a galera caiu num funil. E aí eu tinha que te convencer. Gabriel, tudo bem? Você tem um quarto vago na sua casa, não tem? Tem? Como é que você sabe disso? Você tinha preenchido em algum lugar. Aí, cara, a equipe tinha que te convencer, aí mandar fotógrafo, escrever descrição, receber gente. Então, foi um parto e meio. E metas que não baixavam de jeito nenhum. Tinha country manager, tinha... ali foi desafiador ao mesmo tempo que meio que eu voltava back to basics, assim, sabe? Eu falava, eu tinha que vender café, eu tinha que reger, eu tinha que, seja eu e o piano, tem que entregar. Eu tenho um público pagante aqui, né? Quando eu tinha feito a turnê na Europa, por exemplo, o povo pagou pra me ver. E apostou, porque não tinha o nome. Então, quem que é esse Luciano? Pianista brasileiro? Vamos ver, né? Que esse cara vai tocar Beethoven, Villa Lobos. Cara, é muito doido, né? Vamos lá. E eu tive que entregar, né? Então, querendo ou não, eu acho que vai antes da gestão, vem, eu acho que um pouco desse senso, voltou um pouco para autorresponsabilidade e para responsabilidade e para disciplina. O músico tem muita disciplina, necessariamente, você não consegue tocar uma linha, você tem que ter muita disciplina.
E disciplina é cansativo você ter disciplina. E ali na gestão, também você tem que ter disciplina. Eu acho que o fato de eu ter sido uma vanguarda da geração Y, eu vou fazer 40 anos daqui menos de 2 semanas. Uhum. Então não é que eu sou da Z, uhul, não. Mas eu penso como a Z. Eu acredito que esse é o caminho sempre. Embora eu não tenha saído dali, eu não sou nativo digital, não sou milênio, mas eu sempre procuro estar me atualizando. O que eu quero dizer com isso? Eu já nunca acreditei em comando e controle. Mesmo sem saber o que era isso. Vendo filme, vendo meu pai trabalhar, vendo meu irmão trabalhar, vendo a galera trampar, e eu fazendo as consultorias na empresa, gritaria, e faz porque eu tô mandando. Eu falo, mas isso é bizarro. Nem meu pai fala assim comigo, cara. Um chefe vai falar comigo, vou mandar ele a merda. Ah, mas aí ele vai te demitir. Que demita, você não vai ter dinheiro pra pagar as coisas. É verdade. Sabe? Mas esse tipo de pensamento, porque tem gente que fala assim, não, é o modus operandi. Você tem, um manda, outro obedece. Fim. De novo, se funcionasse, eu ficava quieto. Essa galera toda da ansiedade, depressão depois, e não consegue se recolocar, ou não consegue se mudar depois. Então, quando eu vejo a realidade da coisa acontecer, aí realmente o comando e controle não funciona. Então, quando eu vou pro Airbnb, só pra também dar contexto, porque sim, isso tudo passou na minha cabeça, eu falei, não adianta gritar com a galera aqui. Eu sou igual a eles, tenho a mesma idade, a diferença é que eu tô num cargo a mais. É tudo descentralizado, mas eu tenho que continuar liderando. Então, galera, feedback estruturado. E aí a empresa geralmente ajuda também, né? Um sistema de feedback, tem RH, tem gente que para te apoiar, mas você tem que ficar buscando. Olha, fulano não performou esse mês, me ajuda com isso. Já tentou tal coisa. Então, a questão de também jogar o ego um pouco pro lado, sabe? Eu sempre pedi ajuda. Nunca fiquei assim... Desafios de liderança? Todos. Fala um que eu já tive, óbvio. Mas eu nunca me achei o Superman também, sabe? Porra, eu sou o Head of Sales aqui do Airbnb, do Latam, mas tem Head of Sales no Canadá, tem Head of Sales, tem pares. Manda um e-mailzinho pra galera, viu? Pode trocar uma ideia, meia horinha? Eu fiz isso na Hotmart ano passado. Cara, eu tô com um desafio assim, como é que você resolveu aí? Ah, cara, eu fiz assim, compartilha comigo, posso usar esse documento? Cara, legal, vou testar aqui também. Fim, cara, as pessoas estão, aí não tá em sociedade? Sim. Então, muitos líderes se ferram porque eles vão para um lugar de poder e acham que liderar é isso. E para mim, a fórmula do fracasso. Que seria, na verdade, o correto é você liderar por exemplo, né? Então, liga também um pouco das coisas que a gente estava falando um pouco antes de começar, no sentido de saber fazer as coisas. Então, acho que entra também numa questão de ser um respeito conquistado, né? Então aqui vou até fazer um paralelo, uma situação, fiz uma entrevista com um garoto aqui pro estúdio, curiosamente, ano passado, e o garoto falou assim, eu sempre pergunto para as pessoas, qual é o seu objetivo de vida hoje? Porque eu sou um veículo para você chegar lá, então eu tenho que saber onde você quer chegar, porque meus feedbacks ou as coisas que eu vou fazer com você aqui dentro tem que te colocar mais perto desse algo que você quer. E aí o garoto falou para mim, eu quero ser respeitado. Aí eu falei, olha, ali, na verdade, pra mim, eu já tinha me frustrado e mentalmente acabado a entrevista. Mas qual que é o ponto por que eu trouxe isso aqui? Você não quer ser respeitado, você se faz respeitado. Então, o que você está fazendo não é uma situação externa, é uma situação interna. Qual o seu conjunto de ações hoje que você toma no dia a dia para se fazer respeitado? Exato. É o que você acabou de falar agora há pouco, no sentido de estou num cargo de liderança, eu mando, você executa. Negativo. Você ter que conquistar essa pessoa para ela querer executar por acreditar no teu projeto, acreditar que aquilo vai ter um resultado mútuo e todo mundo está caminhando para a mesma direção. Exato. Então, esse é o líder efetivo. E aí traz a minha pergunta, como que você consegue construir isso? Que experiências, cases, situações que você viveu que você teve essa questão de conseguir trabalhar as pessoas nesse sentido? Cara, esse é um bom ponto. Até antes de responder diretamente, tem uma das coisas uma característica da geração Z. Eu vou falar algumas vezes da geração Z. Porque, primeiro, que daqui a 5 anos eles vão liderar a gente. Então, não tem muito o que ser contra, né? Cara, eles vêm com um negócio dessa coisa do respeito, que eles não respeitam porque você tem um crachá. Sabe aquela coisa que você deve ter ouvido, eu ouvi com certeza, respeita porque eu sou mais velho, respeita porque eu sou seu pai, respeita porque eu sou seu chefe. Olha, o CEO chegou, então, quando ele entrar, ninguém fala nada. A geração Z tá assim.
Tava jogando ping-pong com o cara agora. Como assim? Vocês têm medo dele? Mas por que eles têm medo? Ele bateu em vocês? Não entende, não vem com isso. A gente vem. A gente herdou algumas coisas ainda. Aí, respeita porque eu sou mais velho. Tá, mas você sabe menos do que eu. Eu te respeito porque você é gente, não porque você é mais velho. E agora você acabou de me esculachar. Como é que você quer que eu te respeite? Não, mas eu posso. Não, ninguém pode. Então a geração Z é nativo disso. Eu fiz essa transição e também tô nesse lugar. Então, como eu já fiz a transição e tô nesse lugar, como que eu construí isso? Sempre estando na frente da equipe. Sabe que nem a gente vai falar com criança, que os pedagogos, os psicólogos falam pra você agachar e ficar no olho? Cara, você tem que fazer isso. E eu falo isso pra muito executivo que faz as mentorias comigo. Ah, mas aí eu não vou perder meu poder. Eu falei, poder você já tem, cara. O RH já te deu na carteira de trabalho que você é VP de produto. Ninguém vai... Quer dizer, seu chefe pode tirar isso de você, mas assim, fim. Sua equipe não tira isso de você, você já tem, cara. Você já é. O poder você já tem. Eu aprendi isso dando aula. Primeira aula que eu fui dar, eu dei aula na GV de 2010 a metade de 2012. Dei aula pro bacharelado da GV. Morri de medo a primeira vez. E aí eu fui tremendo. Aí eu liguei para um amigo meu, que era um professor bem, mas... Cara, você tem alguma técnica, alguma dica? Eu vou dar uma aula daqui meia hora, tô me tremendo aqui. Mas, Luciano, você não sabe o conteúdo? Eu falei, não, isso eu sei, domino o conteúdo aqui, mas é que eu não sei. Luciano, você é o professor, cara. Você já sabe. Você já é o cara. Você já tá seguro. Eu falei, não, eu não tô. Não, pra ele você já tá seguro. Depois você resolve isso em outro lugar. Eles vão chegar e vão sentar, você vai chegar e vai ficar em pé. Já acontece. Na liderança é a mesma coisa. Cara, você já é. Se o problema é ser chefe e ter poder, você já tem. Já te anunciaram, ó, tá aqui um novo gerente da área, tá? Acabou. Não precisa de mais nada. O resto, cara, agora é fazer acontecer. Então, seja do lado da galera, acima. Quando fala assim, ó, pessoal, todo mundo pros seus lugares, você já vai estar acima. Sua cadeira já é maior. Você já ganha mais, sua responsabilidade é maior, sua pressão é maior. Hierarquia, ela vai existir. Só não precisa se apoiar nela pra fazer as coisas acontecerem. Então, desde o começo... eu tô ali com a equipe, do lado da equipe, na frente da equipe, sempre me colocando. E quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Eu não tenho o menor problema de mostrar vulnerabilidade, que é uma das coisas que se aprende muito nas leis do poder, né? O pessoal lê as 48 leis do poder e acha que liderar é aquilo. Aquilo te dá poder, não te dá liderança. Eu acho que você tem que ter um pouco das duas coisas, mas e usar conscientemente as coisas. Não levar pro ego. Não, então eu não posso responder mensagem dos meus funcionários, vou dar um gelo aqui pra mostrar quem manda. Juro pra você que tem gente que pensa assim. Mas pensa mesmo. Ah, mandou? Não. Cara, eu já vi gente fazer assim, precisa fazer pagamento. E a equipe desesperada. O banco, o sistema vai fechar às 6. Fez o pagamento 5h59, de sacanagem. Pra mostrar que tá no controle, pra controlar o subconsciente. Tem uma questão de manipulação mental forte, que funciona, mas não é porque funciona que é saudável e que você consegue escalar. Pra quê? Faz uma terapia, sei lá, toma uma cerveja, vai relaxar em outro lugar, cara. Não despeja isso na sua equipe. Então, eu sempre pensei nisso. E eu sempre conquistei minhas equipes dessa forma. Eu sempre tava aqui, ó. Galera, é nós. A gente vai fazer isso aqui. E uma coisa que o Airbnb me ensinou muito. Eu falo que o Airbnb me mimou muito, porque é a melhor cultura, uma das melhores culturas que eu já trabalhei na vida, assim. Cara, se o Brian... Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Brian, muitas vezes. Que hoje deve ser inatingível encontrar o cara. Mas eu fazia calls com o Brian. Já sentava assim em reunião, eu, ele mais dois. Tal. Então eu bebi da fonte também, do que ele acreditava e a pessoa incrível que o Brian é. Cara, se eu tô plugando um negócio aqui, o Brian vem, me ajuda, sobe na mesa, plugou, funcionou e tal. Pô, cara, se o CEO, o dono do Airbnb, cara, empresa incrível, faz isso, aí eu vejo um bando de CEOzinho se achando semideus andando na Faria Lima, que é um 100 avos do que é o Brian, essa conta não fecha. Então eu prefiro muito mais me inspirar nesse cara humano e que continua liderando. Se você fizer uma merda, ele, porra, vai chegar ali e vai te cobrar. Sim. Não é porque o cara tá brother aqui que acabou a pressão. Não, tem pressão pra caramba, cara. É a famosa piscina de bolinha saindo às 11 da noite da piscina de bolinha, sabe? Sim. Então, que é o oposto, a piscina de bolinha pra sair no meio mensagem. Outra coisa é a piscina de bolinha que a gente entra na piscina de bolinha. Mas, cara, não bati essa meta esse mês, acho que eu vou dormir aqui essa noite, cara, amanhã cedo eu volto pra casa. Então, é mais isso que funciona, e eu sempre já fui criado um pouco nesse ambiente. Então é isso que eu consigo conquistar as equipes, sabe? Trabalhando muito essa autenticidade, sabe? Trabalhando muito... Bro, e muitas vezes, às vezes,
Quando as pessoas vêm de um mercado mais tradicional e apanharam muito, a pessoa vem mais machucada e com o mecanismo de defesa ligado para as reuniões. Eu quebro em 2 minutos. O pessoal começa muito me tratar como semideus e com muito medo e tal. Eu quebro. Falei, brother, chega, parou, porta fechada. Não tem nada disso não. Vai lá. O que tá acontecendo? Você falou 3 palavras, não entendi nada que você falou. Aí chega, vou quebrando a ponto. Cara, é que a gente não tá conseguindo fazer o projeto. Falei, pois é, cara. Então fala a hora que você entra na sala. Mas que aqui não dá pra falar, mas pra mim dá. Relaxa, você não dá? Também não sei fazer. Vamos junto tentar? Agora são 2 cérebros e 4 mãos. Vamos lá. Chama mais gente, bora lá. Aí o povo, nossa, que cara diferente, né? Aí vai ganhando a confiança. Chega no momento, cara, que a gente tá produzindo. Não precisa mais do teatro. É aí, cara. Tira o teatro e vive a vida real dentro da empresa, porque é a mesma coisa. Quem você é sem o seu trabalho, gera essa perguntinha leva muita gente à crise. Que é a primeira pergunta que eu fui já dando spoiler quem for fazer mentoria comigo. Eu faço essa pergunta na primeira sessão. Ó, LinkedIn explodiu, sumiu, desapareceu. Porque muita, eu sou o Luciano, gerente da Uber. Eu sou diretor, não sei do que. Tá, eu sou o Luciano Freitas. Quem é você? As pessoas entram em crise e ficam, meu Deus, sem as minhas empresas, assim. Cara, tem que sobrar coisa, velho. Tem que ter coisa aí. Eu sou sommelier também, eu sou músico, sou acupunturista. Se eu falar as coisas que eu faço, você vai me achar que eu sou vampiro e tenho 200 mil anos. Por quê? A vida tá aí, cara. Não vou estudar essas coisas. Não é que eu quero vem trabalhar com vinho. Eu sou de fato sommelier, tenho 2 certificações internacionais, vou tirar mais uma esse ano. Por quê? Porque existe. Isso me torna um melhor Se é gestor. uma coisa que você tem curiosidade, por que não, Por né? que não? Isso me faz, inclusive, ó, trabalhar os sentidos ali, saber que tem tanta coisa ali na taça. Automaticamente você ganha mais sutilezas na equipe, automaticamente você vira um melhor gestor, automaticamente você fica mais criativo, automaticamente na hora de pensar numa campanha, você fala, olha, você sai da caixa. O pensamento fora da caixa se tornou um clichê porque é mais glamuroso falar do que sair, e sair é desconfortável. Sim. Cara, eu acho que eu nunca tive nessa caixa. Então, também respondendo a outra pergunta, como é que eu consigo liderar de uma forma eficaz, mantendo a suprema performance, que é como eu gosto de chamar, porque eu não gosto mais de alta performance, não rola mais, tem que ser suprema performance, e sem ser um Zé Mané, cara, sendo gente, cara. Chama a galera pra tomar vinho em casa, galera, hoje, vamos cancelar as reuniões hoje? Tô estressado, tô cansado, vocês devem estar também. Nossa, o VP tá falando isso pra gente, né? Não tá mantendo o teatro. Isso mesmo, bora. Cara, você É conquista saber a galera. fazer a leitura do momento e extrair o melhor daquela situação, né? Verdade Também com V tem maiúsculo. essa situação que acho que a palavra seria autenticidade, né? As pessoas elas perdem a questão da autenticidade porque de fato existe ali um teatro a ser mantido e que você precisa, por meio do teatro, transparecer que está sendo produtivo. Quando não necessariamente isso está acontecendo e os breaks que você comentou que obviamente você vai fazer uma leitura de consequências, mas que também são parte da produtividade como um todo, né? Exato. Eu trabalhei numa empresa que um dos valores internos para a gente contratar gente tinha várias coisas, tal, né, fit cultural, uma delas, não trabalhamos com babacas. E aí você fala, Interessante. não trabalhamos com babacas, cara. Porque isso traz pra gente quebra um pouco a visão, né? Total. Não, o cara tem MBA, o cara vem de Harvard, Kellogg, o cara é um marqueteiro incrível e tal. Mas se ele for um babaca, vai ferrar Não faz diferença nenhuma, né? Não vai rolar. Então, melhor ele não ter o MBA, mas também ter muita experiência e ser um cara que, cara, eu vou trabalhar junto contigo. E eu já passo por esse tipo de entrevista por estar em altos cargos de liderança. Geralmente eu reporto para o CEO ou para um fundo, que foi o que aconteceu na Facili. E os fundos normalmente deixam isso muito claro. Luciano, a gente precisa se dar bem. Não é só você saber. Você já deu para saber que você sabe. Mas se a gente não se der bem, cara, como que eu vou te ligar, sei lá, num fim de semana para dizer uma ideia louca que eu tive e tal? E precisa se dar bem. E os meus diretos, já há muito tempo eu deixo isso claro. Não que eu vou ficar te perturbando no fim de semana, mas, cara, a gente precisa se dar bem. Não vem com, assim, eu não sou esse cara teatral. Ou até sou, cara, mas na música. Né? Deixa o teatro pro teatro. Aqui a gente precisa se dar bem. Aqui tem que ser papo reto. Vai ter hora que você vai estar muito estressado, vai ter hora que eu vou estar muito estressado, vai ter hora que a gente vai ter uns ranca-rabos. Só que se a gente não... Cara, é um casamento, sabe? Eu preciso ter intimidade contigo. Eu tenho que ter pessoalidade. Eu tenho que ter intimidade, cara. Pra você me ligar e falar, Lu, que merda é essa que você falou na reunião, cara? Eu dou essa chance pra galera me dar esse tipo de feedback. Cara, desculpa. Foi mal. Eu acho que eu passei mesmo. Galera, volta. Passei. Ó, fulano me alertou aqui.
muita gente acha que tá perdendo a liderança aí. Aí que tá a sacada. Eu não só tô retomando a minha liderança, retomando o meu poder, ganhando uma empatia absurda da equipe, reconstruindo a confiança, onde eu tô reconhecendo que naquele momento, eu dou algumas regras pra equipe. Tem regra. Uma delas é, cara, dá o feedback instantâneo. Não espera 6 meses pra vir no ciclo de feedback pra você me falar que em fevereiro eu falei um negócio que se te desmotivou, porque estamos em junho, você que vai rodar, não sou eu. Então me fala em fevereiro. E ó, a política que eu crio aqui agora com vocês, anti-retaliação. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Tá aqui, tá? Eu vou mandar por e-mail pra estar documentado, tá? Porque se alguma coisa acontecer, vocês vão mandar isso pro RH, porque eu quero rodar. Coloco o meu na reta, cara. E como é que é a aceitação disso? Cara, normalmente instantânea, a galera toma um choque, depende da empresa. Tem empresas que a cultura já é mais assim, então, ok, que bom que estamos mantendo a nossa alta produtividade e alta felicidade, que andam juntas. Empresas mais tradicionais, algumas pessoas, aí é mais mix, né? Uma coisa é eu montar uma equipe, outra coisa é eu herdar uma equipe. E já aconteceu as duas coisas. Quando eu monto, aí não tem problema nenhum, porque a galera, eu já filtro na entrevista, no day one, eu vou quebrando, isso é muito rápido. Outra coisa é eu herdar uma equipe grande de uma empresa mais tradicional, e já aconteceu também. Então eu tô ali, eu trago isso, eu faço onboarding, eu faço o meu onboarding. Meu onboarding tem foto minha de criança, tem foto minha das minhas coisas, tem foto minha andando. O que eu quero, cara, eu quero saber quem... Vocês precisam saber quem que é o Luciano. E aqui tá um pouquinho, não vou contar tudo, porque não dá, né? Mas, cara, é isso aqui, a equipe sabe que eu falo um palavrão ou outro, eu sou mais descontraído, propositalmente, um pouco pra provocar também, pra quebrar esse mercado chato de trabalho. Trabalhar não tem que ser chato, trabalhar tem que ser legal pra caramba. Airbnb me mimou muito, né? Porque, assim, a gente falava muito work hard, party harder. Então você tem que trabalhar duro e festejar ainda mais duro. Cara, se uma empresa me fala isso, eu falo, cara, que doideira, né? Não é work hard, play hard. Work hard, play harder. E era uma festa atrás da outra e as metas lá em cima e a gente batendo as metas. E essa é a diferença. Então, como eu aprendi isso, eu continuo replicando. E aí, quando eu vou numa empresa mais tradicional, aí eu divido em 3. Tem uma galera que automaticamente fala, graças a Deus. Tem uma galera que fica, eu acho que eu gosto disso, vamos aprender. E um pessoal que fica muito assustado. Uma minoria, não é? Eu acho que eu não diria nem em 3, mas eu diria aí uns 15% que ficaria assim, vamos ver, e me testa. Só que é o que eu sempre digo, você tem que horizontalizar, sim, mas você tem que continuar liderando. Sim. Fui falar num outro podcast um tempo atrás, aí falaram, você tem negócio de horizontalizar, não funciona, porque eu fiz isso na minha empresa e virou uma casa da mãe Joana, porque aí todo mundo mandava em tudo, essa coisa de democracia, não sei o que e tal, pro fim eu que mando, aí voltei tudo. Calma, você colocou um monte de coisa num balde só. Você vai horizontalizar? Sim. Só que você tem que continuar liderando, cara. Algumas regras, elas continuam existindo, além de você ter que ter o pulso firme também em muitas ocasiões, porque você ainda é o exemplo. Perfeito. Não é porque você tá horizontal, as pessoas vão te olhar na mesma altura, mas você ainda está sendo o exemplo, porque na hora de assumir o BO, quem vai assumir o BO é você. Perfeito, cara. Perfeito. Cara, dando um exemplo prático disso especificamente, cara, você que tá liderando, acorda. Eu sempre gosto de pedir a opinião da galera, né? Então, fiz 2 ideias, assim, de um negócio, uma campanha e tal. 2 caminhos diferentes, fiz um mock-upzinho e joguei num grupo de WhatsApp com umas 40 pessoas. Aí tinha gente de outras áreas e tal. Eu falei, o negócio vai impactar a empresa inteira e tal. É bom saber. Gente, rapidão, o contexto é esse, as fotos são essas, 1 pra foto 1, 2 pra foto 2, só pra saber aqui, me ajudar um pouco a tomar essa decisão, porque eu gosto das duas. Mas eu quero... As duas vão funcionar, mas... eu até tinha uma preferenciazinha, mas os 2 caminhos iam funcionar. Eu falei, coloca aí. Puta, pra que eu fui fazer isso? Ah, legal, Lu, parabéns. Não é nem o que eu perguntei, né? 1 ou 2, mas beleza. Aí as outras pessoas, cara, legal. Era, sei lá, dando um exemplo assim, era uma camiseta preta, uma cinza. Legal, amei as duas. Tá, não foi o que eu perguntei também, tá só atrapalhando. Aí eu, cara, vamos fazer uma azul também? Aí eu, nossa, aí começou uma conversa entre eles. E eles decidiram que ia ser 3. Aí eu falei, gente, cansei dessa merda, vai ser 1, vai ser a preta, tá? Obrigado, não adiantou nada. Entendeu? Eu descentralizo, mas se não funciona, volto aqui, cara, eu tô liderando. Ah, mas aí depois, mas cadê a outra que a gente falou, não,
Não tem outra, galera. Vai ser essa aqui. Eu dei 2 opções. Quem criou a terceira foi a fanfic da mente de vocês. Terceira, a gente me deu parabéns, aí gostaram das duas, né? Não leram enunciado. Então, assim, é pra escolher uma. Uhum. Então, eu decidi. E beleza, vira a página, vamos pro próximo capítulo. Então, você tem que continuar liderando. Você tem que continuar fazendo. Vai chegar uma hora, exatamente o que você falou, vai chegar uma hora que você vai... Pulso firme tem que ter... Eu mapeei 9 tipos de líderes. Aí tem o líder descentralizado, o líder liberal, o líder democrático, o líder xamã, o líder coach e tem o líder autoritário. Nós precisamos, enquanto líderes, e eu tenho uma ferramenta de diagnóstico que eu tenho dentro do meu curso, que você preenche para você saber qual que você tem mais, qual que você tem menos, dentro dos 9 tipos de líderes. Uhum. Você tem que ter todos até entre 4 e 5. Você tem que ter todos. Ah, eu tenho que ter um pouco do autoritário? Tem. Sim. Mas em algum momento você vai ter que falar assim, galera, parou, chega, o caminho é esse aqui, porque virou bagunça, vamos pra cá. Mas vem comigo, aí você não precisa continuar lá. Uhum. Vamos, vai dar certo mesmo assim. Alguém tá com... Qual que é o seu desconforto? Tá. Cara, mas sabe que eu já pensei nisso também? Pronto, cara, voltei a ser humano. Uhum. É aí que tá a chave. Ah, então tem que ser autoritário. Então, mandei, cala a boca e faz. Não, pô, mas você falou a palavra cala a boca, você Já quebrou ali, né? já ferrou, cara. Então, é mais o arquétipo e continuar liderando do que simplesmente... E aí você começa a ter respeito, voltando àquela coisa. A geração Z, ela não respeita o crachá, ela respeita a sua história. Então mostra ela, cara. Mostra a sua história. Ela vai te respeitar por admiração, que é o que você falou, lead by example, né? Você tem que liderar por exemplo. Uhum. Se a sua equipe não te admirar... E admirar justamente por você ser gente, por você gostar de outras coisas, porque você gostar de vinho, porque você também viaja, ou porque você fala um espanhol legal, ou porque você, quando você chega, você dá boas ideias, ou você ajuda as pessoas a direcionarem boas ideias. Aí você tá liderando, cara. Não é mandando, gritando, aumentando o tom de voz, nada. Porque aí você vai ao efeito contrário, porque era assim nos anos 80. Não é mais. E essa transição, tá uma dificuldade, viu? Não tá tranquilo, não. Eu faço uma leitura paralela nesse sentido, voltado também para o que a gente falou mais cedo, no sentido de você saber executar e você ter profundidade dentro dos assuntos. Eu vejo que as pessoas muitas vezes apelam para o autoritarismo, porque quando encurraladas dentro de determinada situação, talvez elas não tenham a totalidade da competência técnica para saber lidar com aquilo e ela não quer demonstrar fragilidade. Então ela assume um papel autoritário porque ali ela está infringindo o poder. E naturalmente as pessoas precisam baixar a cabeça, mas é uma falta de competência que aquele líder tem naquele momento. Total. Eu vejo que isso acontece muito dentro desse quadro de exemplo que você deu. Total. Mas que aí também entra dentro de outras situações da pessoa ter autorresponsabilidade de fazer uma leitura dela naquele momento, que tudo bem, isso pode acontecer uma vez. Mas ela fala, por que eu tomei aquela ação? Será que eu tenho que buscar outros tipos de competência para que numa segunda situação eu não tenha essa explosão? E aí você trilhar dentro da sua autorresponsabilidade, construir um cenário que te propicia lidar com a situação melhor. Exato. Mas é quebrar a zona de conforto, aí entra até, você também é neurocientista, se eu não estou enganado, então entra em você quebrar a homeostase, entra em você fazer uma análise de si mesmo, sair da zona de conforto, que é uma dificuldade gigantesca, e que muitas vezes vem caminhando junto ao ego. Quanto mais você sobe na escada, você assume que você tem um ego muito inflado e, mas como que eu tenho que estudar mais se eu sou, sei lá, CEO da empresa? Eu faço o que eu quero. E não é bem assim. Essa coisa de mostrar fragilidade, eu sempre cito o livro, né, As 48 Leis do Poder. Porque tem gente que lê muito, ou faz treinamentos daquele livro, e uma das coisas é justamente você não mostrar fragilidade em nenhum momento, e técnicas para não mostrar fragilidade. Que, de novo, hoje, é que assim, o que é mostrar ou não mostrar fragilidade? Vamos para a premissa disso. Quem tem informação tem poder, isso é uma máxima. O que esqueceram de contar para esse pessoal é que hoje todo mundo tem informação, e todo mundo tem poder. Não é mais, tipo assim, o ninfo das florestas passando aqui, nossa, o que ele sabe que a gente não sabe? Quase nada. Quase, ele sabe talvez o que ele estava nessa reunião de porta fechada. Enfim, o resto a gente já tem acesso. A gente tem acesso olha, tudo. Então, acho que não passa quase nada, informação que vaza, né? Cara, a internet mexeu com tudo isso, a globalização mexeu com tudo isso.
Então, se todo mundo tem poder, então como que eu mantenho o meu poder? Não vai ser gritando. Eu passei por uma situação muito engraçada uma vez. Trabalhava numa empresa bastante tradicional, fiz um projeto sozinho, que trouxe bastante resultado, putz, falaram muito bem desse projeto, e meu nome começou a circular pela primeira vez, uma empresa gigantesca. E aí meu chefe na época falou, olha, consegui uma reunião sua com um dos donos para você apresentar para ele. Nossa, eu falei, fiquei muito feliz. Falei, nossa, agora que legal, Brilhei. né? Brilhei, né? Só que aí foi desmarcado umas 4, 5 vezes. Aí eu, rola um desinteresse ali, né? Porque eu acho que o cara vai olhar a prioridade ali e falar, tem tanta coisa importante para fazer, vou ver um consultorzinho aqui me apresentar meia hora aqui um projeto. Mas na minha cabeça ainda, por mais que ficava assim, putz, foi desmarcado mais uma vez, né? Foi desmarcado mais uma vez. Aí falei, cara, tá na hora, mandei até uma mensagem assim, oi, tudo bem? Sou fulano, tenho uma reunião contigo agora pra te mostrar tal coisa. Você pode? Vem, pode vir, daqui 5 minutinhos que eu tô terminando um negócio super urgente aqui, sempre é coisa assim, né? Comer um lanchinho. Aí fui lá na sala. Aí eu falei, tô apresentando pra um dos sócios. Se ele quer ver, porque na minha cabeça ingênua, ele queria ver e tal. Aí fui apresentando e, empolgado. Falando. Eu olhei, assim, aí também eu faço uma leitura da pessoa, né? Pessoa lá pensando em qualquer coisa. Então, assim, na marca do ar-condicionado, né? E olhando pra tela. E aí fazendo aquelas perguntas genéricas. Não, mas é importante. E tem técnica, tá? Volta aqui rapidinho, volta 2 slides. É importante esse passo que você tomou. Eu falei, nossa, o cara não tem noção do que eu tô falando. E ali, pra mim, ele perde a autoridade. Ali ele perde o respeito. Eu sei nome, sobrenome, sei até onde mora. Eu sei quem é essa pessoa. Essa pessoa, pra mim, hoje, não... Assim, o mundo gira, não sou vingativo, não tenho nada. Mas é do tipo de pessoas que, cara, eu não faria nenhum tipo de negócio. Hoje, por aquele teatro. Então, ter o conhecimento é importante. Quando você não tem, é importante também você falar para as pessoas. Cara, eu sou líder de marketing há muitos anos. E líder do marketing. Então, tem desde design, a PR, a copy, a growth, a brand, tudo dentro do marketing. Comercial, dependendo da empresa, até o time comercial, até CX dentro do marketing. E tem coisas que eu sei mais, tem coisas que eu sei menos. Tem coisas que eu tenho mais afinidade, tem coisas que eu tenho menos afinidade. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Às vezes eu preciso me aprofundar, tá com um problemão, eu chamo a galera que manja, e aí a galera fica com essa coisa de, o chefe é o cara que vai resolver tudo e tal. Eu deixo bem claro que eu não sou essa pessoa que vai resolver tudo, eu consigo resolver assim. Quer aprovar budget mais rápido? Eu ajudo vocês. Você quer levar uma informação lá pra cima? Eu tenho uma reunião com a galera agora, me fala que eu levo lá. É isso, mas me fala. E eu empodero essa galera pra falar. E aí eu falo, cara, mas eu nunca vi isso aqui na minha frente, tá? Só pra deixar isso bem claro. Então, alguém consegue só me trazer rápido o que é isso aqui que a gente vai falar? E a galera... Então, aí eu divido as pessoas de novo. Tem 15% que fala assim, nossa, achei que ele era o pica, o cara que é o salvador. Eu não acredito nisso, cara. Então, assim, esses 15% eu resgato de outra forma depois, mas entenda que nem eu e nem ninguém é assim. E quanto mais você se aproxima, essa distância entre os chefes e os liderados acontece um pouco por causa disso também, como uma forma de proteção. Porque quanto mais perto você tá de qualquer pessoa, mais fragilidade você vai ver. Sim. E ali pode quebrar um pouco aquela admiração, mas isso, admiração das gerações antigas. Da Z, por exemplo, ou dos millennials, ou do Luciano, que não é nenhum nem outro, é o contrário. Talvez eles entendam que vocês estão juntos construindo alguma coisa. E que por mais que você esteja num cargo acima, tá tudo bem você não ser esse ser perfeito, porque vocês estão construindo alguma coisa, porque não existe. E ele vê o valor na construção da coisa justamente. Você que tá assistindo a gente, eu já te falo, nem você, nem seu chefe, nem seu pai, nem ninguém sabe 100% das coisas. Todo mundo tem vulnerabilidade, todo mundo tem insegurança. Pode ter certeza que teu chefe, teu investidor... Tem algum momento que tem um medo daqueles infantis, cara. Porque isso é normal. Aí, enquanto neurocientista, eu asseguro isso. Nós temos todas as emoções. A inteligência emocional não é não sentir. A inteligência emocional é eu agir bem sem me deixar ser influenciado pelo que eu tô sentindo. São coisas diferentes. Eu tava no carro fazendo um call esses dias, aí um animal me fechou... Aí eu... Em São Paulo isso nem acontece com frequência. A seta devia estar quebrada. Aí, enfim, porque se dá seta, tudo bem, mas aí vai, entra na frente e tal. Aí eu falei um palavrão e tal, aí eu voltei no call.
Aí a pessoa, pô, que louco, né? Você ainda fala de inteligência emocional. Eu falei, mas eu não deixei influenciar, não acho que eu não vou fechar o cara agora, não acho que todo mundo vai me fechar. Eu senti, eu continuo, não tô morto. Né? Exato. Então, eu tô com normal, não influenciou nada aqui na reunião, nem lembrava o que que eu tava, falei, xinguei o cara, né? Tá. Então, inteligência emocional é você sentir sim, né? Tem uns babacas que vão em montanha-russa e ficam assim com a cara, mostrar que não estão sentindo e tal. Não, gente, isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você sair da montanha-russa, depois você ter gritado muito e não ter desmaiado, ir numa próxima porque você gostou, não se traumatizar pra sempre, não sair, não fala comigo, eu acabei de sair da montanha-russa. Não. Inteligência emocional, você sai, cara, que doideira, né? Onde a gente vai agora? Uhum. Isso é inteligência emocional. Então, liderança tem a ver com isso também. Total. E aí, olhando de novo, a gente estava falando, a gente já pincelou várias passagens da sua carreira, né? Enfatizamos bastante coisa do Airbnb, até você mesmo falou que é a parte da cultura que você mais, uma dos lugares que você mais gostou e tudo mais. E aí, falando, por exemplo, como progressão de carreira mesmo. Aí você saiu do Airbnb, eu sei que você tem passagem pelo Uber, você foi VP da Hotmart, por exemplo. E aí entram alguns cases que eu gostaria, não sei se você pode abrir, mas gostaria de perguntar justamente situações que você viveu dentro dessas empresas que te marcaram, alguns projetos que você participou, ou até pensando numa Hotmart mesmo, que é uma plataforma gigantesca, ali tem zilhões de... E isso até é uma coisa que eu tenho de curiosidade, eu vejo muitas pessoas, quando você fala de uma plataforma como a Hotmart, eles não sabem o que é a plataforma exatamente. É vender curso. Calma lá, é uma empresa, é um projeto, tem KPIs, tem zilhões de coisas, então... Você consegue trazer pra gente projetos, situações táteis que você teve dentro desses lugares e como que você coordenou a equipe, como é que foi essa situação? Claro. E no meio do caminho ainda teve a Facili, né, cara? Porque eu acho que, Sim, sinceramente... eu ia chegar lá depois, na verdade, mas, cara, fica à eu acho que é vontade. mais fácil começar por aí, porque Facili, pra mim, foi um dos maiores cases. Legal. Porque, ok, a Hotmart é um lugar gigantesco, incrível, de 12 anos de história. Facili, eu comecei, era eu, Diego e Vitor, aqui no Doom Coworking, com 3 Macs numa caixa e uma ideia. Literalmente, não foi nada diferente disso. E valuation de 1,2 bilhões de dólares, quase 1,3 bilhões de dólares, quase 4 anos depois. E a gente captou mais de 540 milhões de dólares. Ali, cara, foi a loucura. Eu tive todos os desafios. Todos, não faltou nada. Assim, eu acho que eu completei o currículo de pós-MBA de tudo que eu podia ter passado enquanto líder, enquanto marqueteiro, enquanto gestor de pessoas, enquanto empreendedor, dentro da Facili. Céu e inferno, dos dois lados, assim. Porque é muito trabalhoso, né? Você construir um aplicativo, construir algo que as pessoas vão baixar. O que é esse negócio? Eu vou baixar, confiar, colocar um cartão, pagar, comprar uma coisa sua, escalar isso. É muito desafiador. Né? No começo não funciona, você tem que pivotar, você tem que pegar outro caminho. E eu acho que o grande desafio, fazendo um paralelo até com a Hotmart, a Hotmart é uma plataforma que vende curso. Putz, é um negócio riquíssimo, tem milhões de features. Você monta uma empresa digital ali dentro. A Facili é um social commerce. Para explicar isso, meu amigo, foi um negócio. O que é social commerce? Ainda mais focado em classe D e E da realidade do Brasil, que é onde a Facili mais chegou. É um e-commerce, mas é um e-commerce que eu tenho que compartilhar. E aí as pessoas, elas chegavam na fase final, na jornada final, colocavam às vezes um cartão ou faziam um Pix e tal, pagavam e esperavam o produto chegar. Mas o produto não chega. Por quê? Porque você precisa compartilhar a compra com alguém para de fato ter uma compra efetiva e você precisa ir num ponto de retirada para retirar o pedido, porque o frete é grátis, justamente por isso que é barato. E fazer isso acontecer, nossa, foi um inferno na terra, assim, porque a gente precisou contar essa história de diversas formas, de vídeo, de tutorial, de várias pop-ups, de ok antes de comprar. Você está ciente, tá? Mas está mesmo, parecia o Windows, assim. Você tem certeza que você quer desinstalar esse aplicativo? Parecia uma coisa louca, assim, de uma mensagem atrás da outra, para ter certeza que a pessoa ia saber, ter certeza que a pessoa ia compartilhar, certeza que ela ia saber que era 48 horas. Cara, isso foi o mais difícil, até de fato eu começar a falar de comércio social, de social commerce, de compartilhar. A frase, né, o slogan que eu criei, compre junto, pague menos, facilite, compre junto, pague menos. Tinha que ter compre junto antes. Então, compre junto, pague menos. Compre junto, pague menos. E aí entra as regrinhas do marketing, né, cara? Consistência, alcance e frequência.
Você falou, não entendeu, ou você falou pouco ou falou errado. Uhum. Então, continua. É a regra da teoria da comunicação, né? A culpa é sempre do emissor. Não tem essa de, eu falei, eles que não entenderam. Não existe isso. Eu falei, eles não entenderam, eu vou falar ou mais, ou vou falar diferente. Uhum. Falei 1000 vezes, eles não entenderam. Então, você falou 1000 vezes errado, aí já sabemos que tá errado, agora vamos mudar a forma de falar. Então, claro que não começou com compra junto, pague menos, começou com um monte de outras coisas, até chegarmos em compra junto, pague menos, que as pessoas começaram a entender. Aí fiz um vídeo, fomos pra TV, só de educação. Aí que a galera, então entendi. E outra, Facili não é só isso também, né? Tem a questão de empréstimo, tem vários jogos lá dentro que você consegue jogar, tem o Jogue Junto, tem outros tipos de compra em grupo, tem o super grupo, é bem complexo. Uhum. Então, pegar um app com, sei lá, a gente tinha 9 features na época, 9 coisas diferentes acontecendo num lugar só. Pra tudo você tinha que compartilhar. Aí tinha a roleta que você rodava e ganhava moeda. Moeda você troca por quê? Lugar no grupo, sempre em grupo, sempre em grupo. Uhum. Levou uns 2 anos. Ali foi um trabalho que muitas vezes você fala, você não tem um feedback instantâneo, aí você cansa. Mas o segredo, para qualquer outra empresa que eu trabalhei, o grande segredo para você emplacar um negócio é você falar com o seu usuário. Sem dúvida alguma. Aí todo mundo fala, justamente, sem dúvida alguma. A galera fala, não, é verdade, né? Eu não tô falando de mandar um SurveyMonkey. Eu não tô falando de olhar a rede social. Eu tô falando de falar com o seu usuário. Pega a porcaria do telefone e liga pro seu usuário. Chama ele pro escritório. É tipo um focus group. Aí pronto. Aí você fala isso em empresas mais tradicionais, vira um projeto de 6 meses, um deck de 150 páginas, pergunta. Não, chama a galera pro escritório. Amanhã, que dia que é hoje? Hoje é quarta? Quinta, tem sala de reunião aí? Tá, vamos reservar uma sala de reunião, vamos chamar... Quantas cabem? 10 pessoas? Vamos chamar 8, porque aí vai 2 pessoas. E até lá, cara, conversa, ouve, grava a conversa, pergunta, cara, por que você baixou meu aplicativo? E aí deixa o ambiente controlado. Uhum. Dá uma recompensa pra galera ir lá. A gente fazia isso direto. O Diego, cara, o CEO, ele falava assim, eu tenho que falar com o usuário todos os dias. Uhum. Isso foi genial. Todos os dias, no calendário, 5h30, a gente ia para uma sala, ficava aberto para quem quisesse ir, mas eu, Diego e Vitor, necessariamente, os founders ia para uma sala, eu colocava um celular no Viva Voz e ficava todo mundo com uma caneta e um papel. E eu ligava para os usuários que tinham baixado o aplicativo naquele dia, os usuários que não tinham feito compra, quem foi até o carrinho, quem não foi, quem comprou e deu uma avaliação, saber que a galera vai te xingar. Cara, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que querer fazer o bem o tempo todo. Então, as pessoas têm preguiça de fazer isso. E aí eu era o cara que normalmente ligava. Uhum. Eu era quem fazia as perguntas. Eu me identificava. Aqui é o Luciano, sou cofundador do aplicativo. Você tem um minutinho para falar comigo? Você fala que você é o cofundador, a galera tem. Aqui é do setor de pesquisa? Não. A galera fala, não posso falar agora. Quando você fala que você é o fundador do negócio, o dono do negócio, que você quer ouvir, todo mundo vai falar contigo. Uhum. E aí eu era o cara, e é desconfortável pra caramba, até neurocientificamente, cortisol ali, noradrenalina, a galera começa a te xingar, começa a te seguir na rede social. Mas, cara, você tá pra game, não tá? Então, não tem caminho de volta. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Aí eu perguntava, e ali eu sabia nuances que mudavam a rota. Totalmente. Tinha coisas ali que eram pequenos desvios, tinha coisas que era assim... A volta do cara que fez um divisor de águas, assim. E um usuário tá ali. A gente tem viés, a gente já tem a intenção, mas o mundo não é feito de intenção. É como você manifesta essa intenção pro mundo... E o mundo recebe isso, que o mundo recebe, só que a gente não tem essa visão. A gente tem visão da nossa intenção só. Isso ofusca a liderança como um todo também. Então, a Hotmart também tem isso, né? É um aplicativo riquíssimo, mas dentro... sabemos, e fora. E o desafio é esse, acho que de muitas empresas é assim. E aí tem todo um trabalho, e branding resolve muito esse problema. Eu ia te perguntar justamente, acho que o principal desafio quando você fala social commerce, por exemplo, num país como o Brasil, é que as pessoas não têm paciência para entender o que é o negócio. Então, assim, você está falando de social commerce, imagino pessoas se unirem para comprar determinado produto que por conta do volume ali envolvido, quem vende consegue vender com um preço mais em conta e isso vai ser pulverizado para a galera que precisaria ir até o local retirar aquele produto. E para o pessoal entender isso, porque para eles é um e-commerce, vamos fazer um paralelo bem porco, é um e-commerce que o cara entrou, foi até o carrinho e comprou. E ele vai esperar dali
Mercado Livre 24 horas ou no mesmo dia receber aquilo na casa dele não é, né? Então, como é que é essa questão de você se conectar com o seu público, como você comentou que você tinha todo esse trabalho, mas para fazer o público entender efetivamente, porque o que eu imagino que você deve ter enfrentado, tá? A galera não saber usar, achar que sabia, comprarem, não receberem e aí a culpa é sua. Claro. Mas na verdade ela não viu. Aí você recebe reclame aqui, Claro, N Procon. situações batendo na tua porta lá, mas na verdade o cara nem sabia o que estava fazendo. Claro. Então, aí entra User Experience, UX. Aí entra... Essas informações, elas precisam servir para alguma coisa, né? Para marketing, para UX, para campanha e para produto, necessariamente. E aí você tá certo, nem é uma comparação muito ruim não, de um e-commerce. Aí tem que estudar comportamento humano. Eu não me tornei neurocientista à toa, né? Fui para uma pós-graduação, trabalhar no laboratório de neurociência para estudar comportamento. E estudo comportamento até antes disso, tá? Sou especialista em psicologia transpessoal, inclusive, e hipnose clínica. Eu gosto muito de comportamento. E aí você entende lastros de comportamento já aprendidos que você, enquanto marqueteiro, você tem que aproveitar. Ou você vai criar um negócio totalmente do zero. Por exemplo, até lá no Airbnb. Aqui é o Luciano do Airbnb. Do IMB? Da faculdade? Não. Do Airbnb. Tentava mudar. Não sei. Do site de hospedagem. Sei. Bicho, vamos por esse caminho então, sabe? Depois eu falo, se o problema é a marca, tiro isso da frente agora. Facili. Social commerce, compra em grupo, né? Isso é muito difícil de entender. O que é mais fácil de entender que já tá? O e-commerce. Então, eu nunca coloquei o grupo antes. Coloco o grupo depois. Por quê? O que vem antes? Abro um aplicativo, encontro o produto. Aliás, antes, né? Anúncio, produto barato. Normal. Até aí, eu, Magalu e todo mundo faz isso. Do anúncio para o aplicativo, diferença nenhuma. Do aplicativo para a página do produto, com preço, diferença nenhuma. E um call to action embaixo, você tem embaixo. Até aí nada. Mas aí o cara já está dentro da minha jornada. Aí eu começo a ensinar ele. Aí que o cara já está dentro da sala de aula, que aí ele vai descobrir algumas coisas. E aí eu tenho que mostrar para ele a vantagem disso. Porque aí vamos atuar neurologicamente, neurobiologicamente com um negócio chamado sistema de recompensa. E dopamine effect, o efeito de dopamina. Tá, mas por que eu vou ter que compartilhar? Opa, para compartilhar é um botão de economizar, na verdade. Então, eu não estou clicando em compartilhar, eu estou clicando em economizar. Então, essa mensagem tem que estar muito clara. Aí tem todo um histórico, botãozinho vermelho, botãozinho de quanto você está economizando um grandão em verde, e aí clica aqui, porque você vai economizar. Clicou, abro já automático para ele não ter trabalho a lista de compartilhamento dele. Aí ele, tá lá, dando até ideias de próximos features, assim. Quanto mais pessoas selecionar, mais desconto você tem. Então, eu não estou compartilhando, eu estou tendo desconto. Então, é toda uma linguagem de UX que eu faço esse negócio funcionar. Então, como que a gente chega nisso? Testando. A gente nunca tem um caminho só. Você tem alguns caminhos, né? E a gente não tem dinheiro para executar todos eles. Você executa pelo menos 2. Pelo menos 2. O famoso teste AB, mas pelo menos 2. E porcamente feito. Você não vai fazer 2 incríveis, porque os 2 podem não funcionar. Faz 2 caminhos bem ruins, assim, bem artesanais. Primeira versão da Facili, cara, era um aplicativo com um botão rosa horroroso no meio. Solicite aqui, não tinha nem o quê. É o primeiro, cara. Lançamos em 3 semanas. Mas depois que foi ficando tudo aquilo. Então, mas voltando, eu trago o cara para um lugar que ele já anda normalmente. Eu não preciso lá no topão de funil ensinar um negócio que eu vejo muita empresa se ferrando por causa disso. Tentando, somos diferentes, somos um lugar inovador e logo na entrada você não é aplicativo, é site, não tem que compartilhar antes de baixar, mas peraí. Não, cara, não faz isso com o seu usuário. Faz um caminho que ele já tá acostumado, né? Induçãozinha hipnótica, entendeu? Vai levando ali na lábia. E a hora que o cara chega ali na sala de aula, ele já decidiu o que ele quer, você já tem o porquê que ele quer. Sua marca não é conhecida. Não, eu quero esse sabão em pó aqui com 50% de desconto. É isso que eu quero. Não saio daqui enquanto eu não saio daqui com esse negócio. Tá, então faz isso aqui que eu garanto que você vai conseguir. Mas então me dá isso aqui, aperta isso aqui e faz aquilo outro, beleza? Beleza. Aí o aplicativo tem que fazer isso acontecer. Aí você vai fazendo os fluxos das telas. Aí você desenha, vamos tentar com essa aqui, vamos tentar com esse aviso, vamos tentar com essa outra tela. E se a gente fizer um GIF
Tipo, aquele primeiro tutorial. Você clicou aqui, abriu, você vai apertar aqui, tá? E clica no xizinho a primeira vez. Né? Os famosos tutoriais do primeiro uso. Aí tem milhões de técnicas para fazer. Aí isso é só aplicar, mas tem que aplicar todas elas e saber. Aí você volta para os analytics e vê, tá, aqui que a galera tá fazendo mais e concluindo mais. Por aqui, beleza. Concluiu para sempre? Não, agora vamos melhorar isso aqui, vamos fazer mais 2 testes a partir disso aqui. Volta o usuário amanhã, vamos ligar para ele. Viu, o que você achou da versão do app? Cara, isso é o dia inteiro para todo sempre. Aí você consegue ter sucesso. E como é que foi a sua jornada lá dentro junto com seus sócios? Você ainda atua nesse negócio assim como eles? Ou hoje você tem isso e mais, obviamente, várias outras coisas que você faz em paralelo? Como é que tá a sua carreira hoje? Hoje eu tô em carreira solo. Tô Tá. com a minha marca e meus produtos. Eu saí da Facili para ir para BX Blue como CMO. Eu saí 100% da Facili, continuo como sócio e acionista, mas não tô mais na operação. Né? Então, eu saí 100% como funcionário, digamos assim. Fui para BX, depois fui para Hotmart. Saí da Hotmart, estou 100% hoje em Luciano Freitas. Tô construindo meu nome, tô construindo minhas consultorias, tô indo em muitas empresas que conhecem meu trabalho para consertar coisas diferentes. Aí eu desenvolvi o CMO as a Service, porque principalmente para PME, que às vezes não tem caixa para ter um cargo com uma pessoa com bastante experiência, com bastante visão, sei lá, um salário para pagar CLT ou até mesmo PJ para um cara desses. Cara, eu consigo ir te ajudar, sabe? Passar 3 meses, montar a equipe, treinar as pessoas, porque eu não quero fazer uma consultoria tradicional de, primeiro, te entregar um documento no final, Deus me livre disso, ou fazer enquanto eu tô, sair você sentir minha falta. E eu sou bem sincerão com isso. Eu não só não te entrego um documento, mas eu te entrego o trabalho e quando eu saio, eu tenho sucessores já atuando. Por isso que aí eu preciso de um mês, pelo menos 2 meses. Normalmente eu fecho em 3 meses. Em paralelo, eu tenho as minhas mentorias. Eu tenho um curso de liderança online, de formação de líderes, que é o Maestro Liderança de Elite. E o que eu tô chamando de elite? Eu tô descentralizando a elite, que a gente entende de elite burguesa exclusiva, para todo mundo que quer um preço acessível. E aí, assim, eu tô pegando meus 20 anos de experiência, todos os perrengues e coloquei em forma de curso, um treinamento prático, com ferramenta de diagnóstico, onde eu tô, para onde eu vou, porque conversando com muita gente, eu vejo que as pessoas querem ter altos salários, elas querem crescer, mas elas não sabem muito bem para onde ir. Já aconteceu comigo. Então, se eu queria mudar de carreira e não sabia para onde ir, lembra que é o curso que eu poderia ter feito. E, assim, cai como uma luva para quem tá mudando de carreira, para quem tá tendo desafios de liderança, para quem quer chegar em altos graus de executivo, para quem quer se manter num grau de executivo, porque hoje em dia eu falo assim, com toda certeza, a maioria, não todos, mas a maioria dos executivos de altos cargos hoje, principalmente das empresas tradicionais, acordam e vão dormir com medo de serem demitidos. Esse é o trabalho deles. O que eu vou fazer hoje para me manter empregado? Então a gente não está falando de impacto, não estamos falando de liderança, não estamos falando de absolutamente E nada. o cara não consegue colocar o 100% dele no negócio Não porque consegue. a energia está com foco no objetivo errado, Exato, e aí o Maestro ajuda isso. Então eu tô com essas frentes, estou desenvolvendo outras frentes. Tô fazendo bastante coisa, assim, na verdade. Tô plantando. Acho que se eu for resumir, eu tô plantando muita coisa. Vai dar uma florestinha em algum momento, ou uma florestona, é o meu objetivo, mas eu tô plantando. Tô muito feliz, acho que tô vivendo a melhor fase da minha vida. Que legal, cara. Tô vivendo a melhor fase da minha vida. Tô me sentindo muito dentro da autenticidade e fazendo 100% do que eu acredito. Acredito muito em liderança. Eu acredito muito em unir o poder da liderança, o poder com liderança. Eu sei ensinar essas pessoas. Eu já produzi líderes do zero. Tenho cases assim, se eu te contar, assim, do zero. Pegar pessoas assim, tremendo de falar em palco e hoje livros escritos com best-seller. Então eu tenho essa trajetória. Foi fácil? Zero fácil. Foi todo um trabalho comportamental, foi todo um trabalho de acompanhamento, até de hipnoterapia junto e conduzir sessões de regressão, porque tem que olhar para arquétipo de pai e mãe. Porque a pessoa tinha esse objetivo, mas não sabia como fazer. Então eu consigo desenvolver esses caras. E quando eu chego, e já faço isso há muitos anos em paralelo ao trabalho. Sim. E aí eu pensei, tá, hoje eu vou fazer meus 40 anos, eu preciso celebrar isso de alguma forma, eu preciso chegar no mercado sendo eu e fazendo 100% do que eu acredito. E é isso que eu tô construindo agora. Tô pondo em prática 100% do que eu acredito. Então tô plantando e em alguns anos eu acredito colher esses frutos. Como que é uma rotina sua hoje, cara?
Nossa. Que horas você levanta, o que você faz? Porque eu imagino que você seja uma pessoa muito estudiosa, que eu também imagino que você não tenha abandonado a música, que você, se você gosta, você com certeza torna isso parte do seu dia em algum momento, talvez não todo dia, mas em algum momento. Como que é uma rotina do Luciano hoje? Eu toco todo dia, mas eu não toco mais pras pessoas, eu toco pra mim. De vez em quando me dá uma louca, eu gravo uns stories. Eu fiz isso uns 2 dias atrás. Peguei uns trechinhos lá e tal. Às vezes um negócio que eu vejo que tá rolando, eu posto. Mas eu não toco mais pras pessoas. Pra mim, eu toco porque é o meu lugar de sublimação, né? Então, na psicanálise, a gente fala que é esse lugar de... Cara, é a minha droga. É a sua entrega. Com certeza é onde eu preciso ali estar em contato com essa abstração, é onde eu me conecto com a minha alma. Eu sou músico, eu não era, né? Eu sou músico, mas ser músico não é minha profissão. Então eu preciso me conectar ali. Minha rotina hoje, eu durmo pelo menos 7 horas, eu durmo bem, eu durmo pelo menos 7 horas, por uma questão de alta performance, inclusive. Sim. Muita gente, não, a performance é dormir às 2 da manhã. Tem gente que vai dormir às 2 da manhã, acorda às 5, aí se medica, aí toma Vinvância, aí fica loucão, aí dorme 2, 3 horas por dia e tá lá produzindo, cobrando equipe. Para. Tu tem perdas neurológicas. 50 anos tá no caixão. Cara. E outra, estressando todo mundo. Você não tá produzindo, você não tá conseguindo prestar atenção nas pessoas. Então eu durma pra ter uma homeostase bonitinha, ter regeneração de célula, ter sono REM, ter legalzinho, acordar, eliminar o cortisol rápido quando você acorda, sabe? Então eu tenho e gosto de dormir. Então eu durmo minhas 7 horas, pelo menos. Durmo mesmo. Então eu tenho um bom sono. Quando eu acordo, as minhas mentorias eu marco geralmente de manhã, porque os meus mentorados, eles trabalham, a maioria deles. E eu faço geralmente mentoria das 7 às 9, das 7 às 8. Aí eu tenho meus mentorados ali. Seria antes dessa galera começar a Antes do jornada povo deles. ir, exatamente. E aí, hoje, especificamente, aí, enfim, eu sou felizmente convidado por você para vir em podcasts, né? Tem pessoas que ainda me chamam pra ir em podcast. Semana que vem tem mais alguns lugares, tem live para fazer. À noite, geralmente, faço live ou com um amigo, ou eu sou convidado, ou no meu perfil mesmo, que eu também tô construindo. Assim, é um caminho, é uma piscina gelada. Sim. Vem, super legal. Aí você vê, você fala, onde você me chamou? Eu tô empreendendo de novo. Sim. Então eu tô vivendo na pele, né? Fazer coisas que não funcionam. Então, minha vida hoje é ficar assim, o dia inteiro pensando em novas estratégias de como pegar essa minha missão de transformar as pessoas e levá-las para alta performance, seja no marketing, seja na carreira delas, seja parar de ter esses conflitos bobos com outras gerações. E outra, saber ensinar as novas gerações, saber ensinar a disciplina que não vem de fábrica, saber ensinar a própria autorresponsabilidade que não tem de fábrica. E aí fica nesse coisa, mimimi, home dorme. Cara, calma, dá pra fazer tudo, só que a gente precisa primeiro, né, se entender enquanto ser humano. E esse é um processaço. Então, eu passo o dia inteiro pensando nessas estratégias. Acabei de fazer um lançamento do Maestro. Então, semana passada eu estava em lançamento, então eram lives todos os dias, aula gravada, tô gravando muitas aulas, sou professor da Exalc, do MBA da USP. Então, eu passo pesquisando como que eu posso sempre levar, eu entendo a minha responsabilidade enquanto professor. Então, se eu sou professor, eu não tenho que passar um conhecimento que eu sei, eu tenho que levar a crista da onda, eu tenho que estimular, eu tenho que levar perguntas, eu tenho que levar coisas que eu também não sei responder pra gente pensar junto com mais cabeças, então isso é difícil. Então às vezes eu leio papers científicos, eu vejo o que tá rolando, o que aconteceu, porque o Elon Musk instalou um chip na cabeça da galera, vão me perguntar isso na aula, então não que eu tenho que saber porque ninguém sabe, é só o Twitter dele, mas olha só que legal, a gente sai do Google acadêmico e vai pro Twitter, olha o que aconteceu com a comunidade científica. O que isso é diferente na nossa comunicação? Também não sei, mas não é diferente? Então, eu tenho que pensar nessas coisas, eu tenho que estar na hype. Às vezes, me cansa um pouco a rede social, mas eu não posso sair dela. Sim. Então, eu vou com um arquétipo profissional para não me estressar, né? Porque tem hater, tem comentário, já tenho até vídeo resposta, porque tudo isso que eu falo, tem gente que acredita o contrário. Que acha que tem que mandar, o teu tem que obedecer, que o seu chefe é Deus, você tem que respeitar ele sim, cala a boca. Então, eu só lamento. Você está errado. Então eu passo o dia inteiro pensando nessas estratégias de como pensar em novos produtos, em novas parcerias, falando com gente. Eu dei um treinamento de comunicação sábado, então passei uma semana. Cara, como que eu posso fazer novo? Porque eu tenho coisas prontas, só que não me motiva a ficar replicando, porque muita coisa é desatualizada. Então, cara, essa é a minha rotina, assim. É bastante cansado. E vivo, tá? Então, toco meu piano, passeio com a minha cachorra.
tomo meu vinho. E aí eu me dou metas também. Então, assim, 2024, eu vou tirar mais uma certificação de sommelier. Vai ser treta, que essa acho que é a mais avançada de todas. É uma formação zaça de sommelier mesmo. Eu não vou trabalhar, não trabalho com... Já na minha segunda certificação, na minha sala só tinha sommelier profissional, então eu pedalei um pouco mais. Na própria pós-graduação em neurociência, tinha médicos, tinha psicólogos, eu não tenho nenhuma dessas duas formações, então era alto nível, então eu pedalei um pouco mais para manter o nível ali da sala. Cheguei, foi legal. Então, eu me dou essas metas e eu tenho essa energia hoje. Eu não sei com 50 anos de idade, mas hoje eu tenho essa energia. Enquanto você tem essa energia, cara, usa ela. Usa, vai aprender alguma coisa que você gosta. Quer ser um bom gestor? Aprende jardinagem, cozinhar. Você gosta de cozinhar? Cara, então vai para Le Cordon Bleu, cara. Faz o curso à noite. Ah, mas é caro, mas é o melhor que existe. Você vai deixar de fazer, você vai morrer sem saber o que que é isso. Isso pra mim é uma coisa que me motiva muito. Eu vou morrer sem saber o que que é isso, cara. Sem saber o que que é, cara, tomar um Petrus, sem tomar um Latache da Romanée Conti, cara, que é um vinho. Então tem que trabalhar pra comprar essa garrafa, cara. Então eu vou morrer sem saber o que que é isso. Vai ficar pra poucos, ou o Clóvis de Barros fala muito assim, se é pra 2, 3 é pra mim, cara, desculpa. E aí você tem que sair, que também fala muito disso, sai da preguiça e da covardia, pega um texto difícil, pega um negócio difícil, uma vez por mês. Não precisa ser sua vida. Eu gosto de besterol também, tá? Gosto no besterol. Eu não tô afim de pensar, não. Põe qualquer coisa pra eu rir. Põe esses vídeos bobo de piada. Que hoje eu preciso me alimentar disso. Eu preciso cuidar um pouco da minha criança aqui também. Mas a sua vida não pode ser isso, né? Não pode. Seu dia a dia. Não pode, não pode. Você tem que exercitar a sua capacidade intelectiva, senão você vira um babaca. E não trabalhamos com babacas. E qual o maior ponto da sua carreira? Que você olha pra Maior. trás de tudo. Pode ser até hoje, como você falou, mas o que você considera que é o maior marco que o Luciano já fez até hoje? Cara, como eu tive 2 vidas, eu vou ter aí uma licença poética pra trazer as 2 coisas, À tá? vontade. Minha vida de músico, com certeza, foi ter feito a turnê na Europa. Legal. Mas sem sombra de dúvidas. É um sonho realizado, cara, de zerar o jogo ali. De ele falar assim, cara, aqui agora, tsunami, cometa, pode vir, tá? Não vou morrer chateado, não, sabe? Cara, foi um sonho mesmo, assim, sabe? Ter visitado a casa de Mozart, ter tocado ali, Putz, isso pra mim, eu respirei isso a vida inteira. Então, ter entrado na Europa, preenchido ali no cartãozinho de imigração, profissão, músico, tô vindo pra base, voltei pra casa, sabe? Esse sentimento, isso pra mim é inegável. E ter feito um unicórnio, que é difícil pra cacete. Ah, que lindo, né? Unicórnio. É lindo, cara. É muito treta. Deu muita coisa errada, deu muita coisa certa. E tá ali, firme e forte, passar por tudo que a gente passou, todas as crises, sair, ter download, conseguir levar comida pra onde nunca nenhum e-commerce chegou. Quer fazer outros aplicativos que, né, como eu falava com o usuário, outros aplicativos que você baixava. Nenhum. Na minha vida, a primeira vez que eu compro online é pela Facili. Pelo amor de Deus, cara, eu tô mudando o mundo, cara. Então, tá fazendo isso e ser reconhecido por isso depois, então são esses 2 marcos de longe, cara. Cara, sensacional. Eu tô pensando justamente nos desafios que você deve ter enfrentado enquanto Facili de começar com 3 pessoas no canto de um coworking e fazer o negócio rampar do jeito que rampou. Eu, junto com os meus sócios, a gente também tem uma outra empresa de marketing digital e a gente tá nessa mesma toada. A gente tem 6 anos de empresa, saímos de 7 pessoas no começo e hoje a gente tem, cara, a gente tá em 13 escritórios pelo mundo com uma porrada, atendemos mais de 40 países. Uau. E assim, de e-commerces que usam a nossa ferramenta tem quase 1000 hoje, pelo mundo inteiro, legal, muitas marcas diferentes, e é legal esses achievements que você atinge, né? De hoje você vai num shopping, você vê uma grande marca como uma Nike da vida, você fala, cara, eles são meu cliente, eles acreditam no meu produto e a gente tem um bom relacionamento. Você vê um negócio desse, cara, dá um ar de conquista legal, né? Você tá mudando o mundo, cara. Exatamente. Você tá fazendo acontecer, né? Esse lugar e aí já trazendo até pra 2024 aqui. Você se torna protagonista, né? Por escolha. Mas eu tendo a acreditar, isso foi uma das coisas que eu aprendi recentemente, assim, ser protagonista hoje em dia não é mais opção, inclusive. O Gary Vee fala que, cara, você não tem o direito de não postar nas redes sociais, por exemplo. Por quê? 1, é de graça. 2, ser protagonista não é mais opção. Porque tem crise do mercado. Depende. Vamos lá, o que é crise, né? Então, eu acho que eu estar no palco antes... Eu acho que enquanto pianista também.
pianista, sim, você tem um palco gigantesco, tem lá 1000 pessoas que pagaram pra te assistir, você fica na coxia antes, assim, tudo escuro e uma luz no palco, no piano, naquele lá na frente, assim. Aí você bate todas as vezes, sem dúvida. Acho que talvez na Europa que eu me preparei muito psicologicamente pra não vacilar ali, mas todas as outras vezes eu ficava assim, nossa, que loucura, né? Eu vou estar lá na frente, vai estar todo mundo me olhando. Sim. É só me olhando. Vieram, não tem outra coisa. Se eu não fizer assim com o dedo, não acontece nada. Depende tudo de mim. E eu faço isso desde 4 anos de idade. Tocar para as tias aqui em casa, depois toquei na prefeitura de Leme, depois eu tocava na escola de música, depois eu toquei no conservatório. Então eu sempre assim, eu tô aqui, aí você olha assim, as pessoas estão assim, paradas. Eu tenho que começar. Então eu tenho que ser protagonista ali. Então isso já foi me ensinado. Não é tranquilo também, porque muita gente fala, mas isso é nato. Não é, eu já tive medo de palco, tive que tratar isso. Por isso que eu falo que o método maestro ele é infalível, porque vai das pessoas mais showmans, que já estão prontas, aos mais introspectivos e tímidos. E eu falo de todos os pontos. E por tudo que eu precisei passar também. Porque hoje, pra mim, Luciano, você vai palestrar na Campus Party, 8.000 pessoas só pra te ver, tranquilo. Fico nervosinho, normal, aquela coisa, me preparo muito, tenho as minhas técnicas e bora lá. E geralmente eu tenho um NPS gigantesco. Mas eu fiz isso acontecer. O Tony Robbins mesmo fala assim, ele fala, I created this motherfucker aqui. Eu criei Luciano também. Então, quebra o mito de, é nato, algumas pessoas conseguem. Não, se você quer, você consegue. Aí você tem o caminho pra fazer lá, e você vai ter que abrir mão de coisa. Vai ter que olhar pra emoção, vai ter que dizer tchau pra algumas coisas, vai ter que desapegar, romper com certas coisas, certas emoções, certas situações, certos hábitos, e lá você tá se tornando protagonista. E não tem outra opção, ou seja, entra logo nesse caminho. Sensacional. E qual o próximo passo? Cara, boa pergunta. Como eu tô testando muita coisa, eu tenho alguns próximos passos. O que eu quero que dê certo, né? O que eu quero, que bem provavelmente já tá, porque já tá acontecendo, eu tô vendo o resultado, é justamente eu me tornar uma pessoa que as pessoas vão ter mais como essa referência em liderança. Porque o que acontece? Em liderança, desenvolvimento de gente. Porque isso já acontece. Então, e já acontece com as pessoas que estão próximas a mim. Todas. Felizmente. Eu tenho não é nem sorte, é o trabalho mesmo. Acho que é fruto do trabalho. Meus mentorados, pessoas com quem eu já atendi, as minhas ex-equipes, todas elas, assim. Eu tenho vídeos da galera aos prantos quando eu tô saindo, e eu também, porque, putz, às vezes eu vou para outro lugar, recebi outra oportunidade. Então, eu sei desse legado. Agora eu preciso levar isso para mais gente, eu sinto essa necessidade. Então, o próximo passo é quando eu conseguir escalar o impacto que eu tive nessas equipes que eu trabalhei e o impacto que eu tenho nos meus mentorados. Porque, por mais que eu ainda tenho agenda para aumentar o número de mentorados, também vai ter teto. Você é um só, né? Eu sou um só. E a ideia não é formar novos Lucianos, não é isso. É como que eu faço para mais gente, onde eu tô em mais lugares. Esse é o desafio. Eu acho que eu vou bater essa meta quando, de fato, alguém fala assim, Luciano Freitas, cara, ouve o que ele tá falando. Mas uma pessoa que nunca me viu pessoalmente. Essa meta aí eu vou estar check. Perfeito. Cara, que ambição legal. É bem Que ambicioso, eu legal. sei. Mas... Não, mas se temos você tá opções. fazendo o trabalho certo e você tá fazendo acontecer, é consequência do que você tá, do conjunto de ações que você vem tomando e vai continuar tomando para que isso aconteça, né? Exatamente. E assumindo a cadeira de um CMO, como você mesmo já falou, que sendo um CMO você atuou, obviamente, em tudo, né? É o copy, a performance, é o brand, são várias coisas ali. Que desafios que você enxerga que o nosso mercado enfrenta hoje? Enquanto CMO, bom, muita coisa, né? E aí depende muito do segmento, do negócio em si. Mas vamos desde o varejo restaurante, assim, que ontem eu tive uma experiência, eu comecei com uma experiência linda, incrível, num restaurante cheio de experiência, que vende experiência, que você paga pela experiência. Estou amando. Aí no final, na hora de pagar, ferraram com a minha experiência, cara. Aí você fica, meu Deus do céu, cadê? Porque isso é o cara que cuida da experiência da marca, que tem que lidar com o treinamento das pessoas, que tem que transformar a R$0. Muita gente fala, não dá pra ter experiência, porque não tem dinheiro pra isso. É R$0, é treinamento.
Então, assim, o desafio hoje tá justamente em deixar, aí de todas elas, deixar a jornada personalizada, manter o que você fala nos seus valores, na sua missão, na sua visão, para o seu cliente e para o seu funcionário, mas principalmente para o seu cliente, porque você não passa para o seu funcionário, não chega no cliente. É construir esse storytelling que a Disney faz muito bem, do começo ao fim. Esse é o desafio hoje. O desafio principalmente do CMO, inclusive, falando especificamente do CMO, é convencer o CFO que isso é importante, é convencer muitas vezes o CEO que isso é importante, e que não vai ter ROI do evento agora, porque não é assim que mede. O desafio muitas vezes é trazer o que é marketing para a galera, para todo mundo comprar que aquele deve ser o caminho e apostar que desse caminho aqui, 50% eu sei, 50% pode dar errado. Ah, não, mas não podemos ter esse risco. Não tem como, então não vamos fazer. Porque eu tô a real. Eu posso fazer um documento para você, onde a gente vai minimizar todos os riscos, que eu já trabalhei fazendo esses documentos que não servem para nada. Não, minimizamos. Agora sim, sabe? E ninguém faz isso. Agora pega na prática 2 anos de documentos que mitigaram todos os riscos. E olha a realidade do negócio. Não dava para ter sido diferente, mais rápido? Dava, porque foi igual, é 50-50 sempre. Então, já que a gente já sabe disso, vamos sem palhaçada, vamos sem firula, vamos direto no negócio? Não, mas aí precisa dessa coisa. Então, esse é o desafio do CMO hoje. Precisa fazer uma campanha, precisa fazer uma coisa... Eu sempre falo assim, quando me perguntam um ROI de alguma coisa mais intangível, eu falo, cara, qual que é o ROI do urso da Coca-Cola? Fala pra mim. Nem o CMO da Coca-Cola, eu conheci ele já, o antigo. Tive o prazer de conversar com ele. Que eu sempre peço, eu dou mentoria, mas assim, eu bebo da fonte também, né? Óbvio. Até porque você tem que se manter atualizado para conseguir ser bom no que você faz. As campanhas, não sabia muito bem metrificar, fui falar com o cara que faz o urso da Coca-Cola, né? Global. E um cara, acho que ele é alemão. E aí ele falou pra mim, Luciano, não tem ninguém ouvindo, né? A gente aqui, né? Faço ideia como é que eu faço isso, cara. A gente, assim... Você quer saber como que eu enrolo a galera? Ah, eu tenho essa planilha aqui das inserções, dos países e tal, e fica todo mundo feliz. Na prática, é impacto a longo prazo, as pessoas vão lembrar mais da marca, aí o preço obviamente vai cair, aí a preferência da marca, o brand preference, vai aumentar, porque vai ter a Pepsi do lado, taraná, mas é isso, né, cara? A gente é marqueteiro, né? E acaba se... Mas assim, esse é o desafio muitas vezes, acaba sendo quase que diplomático, né? Mas problemas para serem solucionados, eu daria #experience, né, cara? A experiência hoje está cada vez mais ferrada, está cada vez pior. As empresas estão faturando cada vez menos por conta de má experiência e estão culpando qualquer outra coisa. Aí eu fico pé da vida. E eu acredito também que venha aí um paralelo meu, linkando várias coisas, pode ser que eu fale algo sem sentido, aí você com certeza me corrija. Não tem nada sem sentido. Mas, por exemplo, quanto mais a gente olha para essa nova geração que vem, e que é uma geração que busca genuinidade, elas querem ser... Elas não querem, na cabeça delas, elas são. Perfeito, cara. Então, assim, cada um é cada um. E aí entra, na minha visão, essa dificuldade do experience. Porque você precisa se conectar com cada um como sendo cada um. E você, como emissor da mensagem, não vai conseguir falar com todos ao mesmo tempo. Então, cada mensagem que você fizer vai bater num grupo de pessoas que tem um padrão de pensamento similar. Mas chegar unitariamente... a cada pessoa é muito difícil. Exato. E cada vez mais é o que, teoricamente, as marcas precisam olhar. E aí eu enxergo, fazendo paralelos tecnológicos, como o próprio óculos da Apple hoje. Porque o que eu vou ver na minha experiência já é diferente do que você vai ver na sua. Que é uma forma que as marcas podem utilizar para conseguir se conectar no unitário, por exemplo. Porque é uma realidade aumentada. Então, o que eu olho aqui e vejo de propaganda, para você é outra coisa. Porque a experiência do Gabriel, ele quer ver Nike e você quer ver Adidas. Então eu entendo que cada vez mais é nesse caminho que as marcas, aliando tecnologias e etc., que... há um pouco tempo atrás talvez fossem muito distantes, mas agora já são mais presentes, é onde as marcas têm que, na minha visão, olhar, que é trazer essa experiência mais customizada e buscar valorizar o consumidor final como sendo único, né? Cara, total, e não é tão desafiador quanto parece. Tem inteligência artificial para isso. Claro, deixar 100% customizado e tal, aí você perde um pouco a escala, mas tem... Exato. Mas tem um mínimo que a galera não faz, é isso que me irrita. Sim, tem um mínimo... total. Se eu te falar que a Amazon é a empresa que mais faz isso já há pelo menos
2013, pelo menos há 11 anos, eles começaram em 2013 a deixar a coisa bem customizada, já com inteligência artificial e machine learning. Eu compro na Amazon já há muito tempo, muitos anos. 2013 mesmo, quando eu descobri que eu voltei para a Amazon. Se você tem o seu perfil na Amazon e o meu, vai abrir os dois computadores aqui, vai ser 2 sites diferentes, por exemplo. Então já dá para fazer, cara. Já dava para fazer. Agora, não precisa estar lá assim, um banner com piano, um maestro fazendo, agora suas compras serão... Ok, isso é ultra personalização, mas, cara, a galera não tá fazendo nem o feijão com arroz, cara. Sim. Não precisa, tem muita coisa mais fácil para fazer. Dando um exemplo de um hotel. Você se hospeda num hotel de luxo, vai. Aí você desce do Uber, o cara que tá pegando suas malas, seja bem-vindo, Luciano. Desci do Uber, o cara do hotel já sabia meu nome. Eu tô passando pela porta do hotel, aí o cara fala... Ô, senhor Luciano, seja bem-vindo, fez boa viagem? Como é que tá? O Brasil tava mais quente? Pô, verdade, né? O cara tá vendo que eu tô vindo do Brasil. Pô, interessante isso aqui, né? Aí eu chego no check-in, a pessoa fala assim, ô, senhor Luciano, seja bem-vindo aqui, está para o senhor assinar, suas malas já estão no seu quarto. O que está aqui? Tecnologia é essa? Tecnologia se chama briefing. Quem vem hoje? Ó, vem fulano, mais ou menos o horário é esse aqui. Cara da mala, sua função vai ser... caçar a tag da mala e ver quem que é o nome. E a hora que você descobrir o nome, passa o rádio pro cara da porta. O cara da porta passa o rádio. Ó, o cara de camisa florida chama Luciano. Já faz o check-in dele aí. O que acontece na prática? Check-in? Não, tô passando aqui na porta, resolvi entrar. Tem reserva? Não, tem reserva não. Aí já começa. Ó, vai ficar mais caro. Consumir do frigobar vai ficar mais caro, hein? Cara, isso é o que a galera entrega hoje. Por uma coisa tão pequenininha que vai mudar completamente. A minha experiência ontem no restaurante, tudo lindo, chegou na hora de pagar, ó, pagar no Pix sai mais barato, hein? Eu falei, tá, paga no Pix então, paguei no Pix e tal. Aí, obrigado, não, vocês não podem sair, eu preciso checar lá se o Pix caiu. Eu falei, meu Deus, tá, checa lá se eu não tô roubando, que é essa mensagem que ela me passou. Aí ela foi, ó, caiu sim, pode sair. Meu Deus, toda a experiência, ela pegou a descarga e apertou o botão. Um negocinho desse tamanho que ela podia fazer. Então, assim, empresas, façam feijão com arroz primeiro, antes de pensar, antes de ficar com medo, antes de dar justificativa. Não, mas é caro, AI, ChatGPT, nossa, isso vai acabar. É uma falácia. Às vezes é muito simples, absurda, muito. Faz o feijão com arroz que você já vai mudar o mundo. Perfeito. E uma última pergunta, não é uma pergunta, é uma solicitação. Para você deixar um conselho para quem assiste a gente? Algo que mudou sua vida, um livro que você leu, um conselho que alguém te deu, algo que tocou você e que pode tocar quem nos assiste. Nossa, foram bastante. Você foi falando, foi vindo muita coisa, assim. Eu não sei se consigo elencar uma. Livro, foram 2, mas eu vou citar um que chama Em Busca da Realidade, que fala sobre Platão, basicamente isso. É um livro de filosofia? Não, tá bem mastigadinho. Só se encontra em sebo hoje, não é um livro fácil de achar, mas chama Em Busca da Realidade, eu acho que é de Raymond Bernard, mas se não for colocar Em Busca da Realidade, você vai achar o autor. É um livro que questiona muito a realidade, porque quando você questiona a realidade, você questiona a sua realidade. E aí você quebra um pouco esses silos. Então eu posso. Por quê? Porque se a realidade é eu pensar, eu consigo ir e tal. Agora, esse é um conselhaço que eu recebi num momento de muita dificuldade da minha vida. Eu tava já no Airbnb e chegou num momento que eu cheguei num platô. E eu cheguei nesse platô de crescimento porque eu comecei a ficar com muito medo, inseguranças. E sabe o que me bateu ali? Mas eu sou músico. Bateu, claro que bateu, mas já tava 2 anos, já tava liderando, já tava com grandes responsabilidades, tava até em São Francisco quando me bateu isso. Tô lá em São Francisco, passei uma temporada em São Francisco pra fazer as coisas lá, né? Fazer a ponte, Latam, reportava direto pro country manager. E aí o Christian, na época, que era meu chefe, ele tava em São Francisco, que é um alemão. E aí eu aproveitei o último dia dele pra pedir um feedback sincerão, assim, e abri e chorei as pitangas, assim. Eu falei, cara, eu sei que você deve estar percebendo, mas eu tô aqui, eu não tô conseguindo crescer, eu tô me vendo assim e tal. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, ele tomando um café da manhã, queria pegar, ele até falou, cara, não consegui marcar contigo, mas o único momento que tem é eu tomando um café da manhã e dali eu vou pro aeroporto. Eu falei, cara, então, você consegue me ouvir? Tudo bem se eu estiver comendo? Eu falei, tudo bem. E ele comendo me olhando, assim, ó, comendo me olhando.
E eu falando, porque eu não tô crescendo, porque eu tô, não sei, aí o mercado tá assim, aí eu não sei como é que eu faço. Às vezes eu não tenho a ideia, e obviamente eu comecei a racionalizar tudo. Então a culpa era sempre da equipe, a culpa era da ideia que não vinha, a culpa era do budget. Aí você vê, aí eu venho pra cá, e aí eu vou passar mais 40 dias aqui, daqui pra frente, e aí eu tô um pouco inseguro, mas será que eu tenho que falar com fulano? Aí ele terminou, limpou a boca. Luciano, se arrisque mais. Você tá muito safe, você tá muito segurinho, você tá muito tentando manter assim. E ele falou, até, eu lembro até do sotaque dele, take more risks, take more risks. Se arrisque mais, cara, se arrisque mais, se arrisca, risco. E aí eu lembro de um bilhetinho que o Brian mandou para os funcionários, e eu tenho o que ele escreveu para mim, e tava lá, make mistakes fearlessly, enjoy the ride. Cometa erros sem medo, curta o rolê. Então você tá nesse ambiente, cara, que você vai trampar pra errar. E é muito novo, e errar, ninguém gosta de errar. Você errava na escola, a professora vinha e te dava um peteleco. Então a gente não foi treinado pra errar. Exato. Então aquilo mexeu com todas as minhas estruturas, assim. E eu acho que das coisas que eu ouvi, essa foi a que mais me... Take more risks, se arrisque mais. Cá eu estou, carreira solo, me arriscando, dando cara a tapa, falando coisas que tá incomodando gente, tá gerando do outro lado um monte de seguidor, que tá começando a me seguir, que tá começando a mandar mensagem. Cara, na minha última live, pouca gente, 15 pessoas, mas eu não conhecia ninguém dessa vez. 15 pessoas ficaram 1 hora ouvindo eu falar, aleatórias, que ficaram na live me ouvindo, pedir pra interagia, manda coraçãozinho, mandava coraçãozinho. Eu falei, meu Deus, uma coisa tá meus brothers, meus alunos, meus mentorados, que a galera já entra. Outra coisa, pessoas que eu nunca vi na vida. Olha que risco. Isso é mas legal pra caramba. eu tô nadando em alto mar, cara. E me arriscando, porque é isso que a gente tem que fazer. Excelente. Lu, eu quero deixar um presente, uma recordação para você presentes. da sua passagem pelo nosso episódio. Coleciono canecas, cara. Então, obrigado. Fico feliz. Que obrigado faça mesmo. muito bom uso. Eu farei com certeza. Eu sou cafezólatra, então... E, cara, agradecer a sua presença. Imagino que a sua agenda deva ser muito corrida e você ter separado um tempo para estar aqui com a gente é porque você tornou isso prioridade de alguma forma para você. Então, valorizo muito esse tempo que você pôde dedicar para nós e não só o tempo, mas o que você compartilhou. Porque é a sua história, é a sua trajetória e que pode fazer com que as pessoas que nos assistam se conectem de alguma maneira, veja pontos de congruência para que se sintam à vontade em take more risks and taking more risks e que de repente são pessoas que futuramente vão ter um unicórnio, vão fundar um unicórnio, vão mudar o nosso mundo positivamente de alguma forma. Então, genuinamente quero agradecê-lo por estar aqui com a gente e ter compartilhado o que você fez. Eu que agradeço demais o convite, cara, desde o começo. Eu sei que vocês trazem pessoas muito legais aqui e eu fazer parte dessa galera, pra mim, é um privilégio gigantesco. De verdade, já é um grande reconhecimento pra mim, então obrigado pela oportunidade. Obrigado de estar aqui com você, cara, imagina. Muito gente, legal. Quero agradecer vocês que ficaram até o final também. Espero que isso aqui tenha somado um pouquinho no conhecimento de vocês. Se isso aconteceu, já nos damos por satisfeitos. E dizer mais uma vez que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês querem produzir conteúdo, se assim como nós querem ter essa experiência maravilhosa de sentar e conhecer pessoas diferentes com trajetórias incríveis, vocês podem fazer também. Esse estúdio aqui é para locação. Então, procura a gente, o contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. E a gente vai adorar fazer a sua ideia voar. Então, mais uma vez, agradeço o Luciano, agradeço a você que nos assistiu e finalizo agradecendo o Pedrão, que é o nosso maravilhoso de sempre. Valeu, galera. Obrigado.